construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos, oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Bandeirantes. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Sou Rodrigo, o governador de São Paulo. No próximo domingo, você vai tomar uma decisão sobre o futuro de São Paulo. O que está em jogo? Essas mais de 8.000 obras, os AMES, as ETECs e FATECs, o Bom Prato, o ensino integral, as obras de metrô e tanta coisa que eu tô tocando vai parar ou continuar. Por isso eu quero governar São Paulo pelos próximos 4 anos e proteger o nosso estado e as nossas famílias dessa briga política que só atrasou o Brasil. Eu sou Rodrigo, governador de São Paulo, e eu peço a sua confiança e o seu voto.
Coligação São Paulo pra frente. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Eu, como todo brasileiro e brasileira, estou de saco cheio de tanta sacanagem na política. Por isso, como você, eu resolvi inovar e meter o pau nessa bagunça. Federal é 4469, Kid Bengala. Alexandre Leite, o rei das estradas. 4425 é ele, aperta o verde e confirma é ele. Pra deputado federal, Alexandre Leite sempre em frente é ele. União Brasil 44. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Ajude Milton Leite a ajudar você. Fala em trabalho, a gente pensa. 44.250, 44.250. Ajude Milton Leite a ajudar você. O que já tá bom tem que melhorar. Infraestrutura, estradas estaduais e municipais pavimentadas. Contem conosco nesse trabalho. Edmir Chedi, deputado estadual, 44.118. União Brasil 44. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo na Bandeirantes. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo para Brasitone. Ponte Preta escalada. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado. Kaique França no gol, camisa 12, Formiga 22 na lateral direita. Guilherme Souza, zagueiro central 39. Fábio Sanches, quarto zagueiro 27. Arthur na lateral esquerda 15. Meio de campo com Leonaldi 5, Amaral 19. O Alisson 25, 10 para o Elvis, 20 Fecim e 9 para o Luca. Capitão do time, Kaique França, Formiga, Guilherme Souza, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, Amaral, Alisson, Elvis, Fecim, Luca. No banco de reservas, técnico L dos Anjos tem Luan Ribeiro, camisa 30. 3 para Thiago Oliveira. 7 Moisés Ribeiro, 13 Bernardo, 14 Ribamar, 18 Nicolas, 21 Richelli
23, Cássio Gabriel. 26, Jean Carlos. 28, Léo Santos. 32, Fraga. E 70 para Bruno Alves. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Cruzeiro já com a vaga assegurada para disputar a Série A do ano que vem. Agora quer o título escalado e definido. Vai a campo com 3 zagueiros. Time da Raposa com Rafael Cabral no gol. Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock com Matheus Bidu. Ex-Guarani, aliás, pertence ao Guarani, emprestado ao Cruzeiro na lateral esquerda. Léo Paz, número 7, William Oliveira, 29, Felipe Machado, 23, 90, Luvanor. Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta, 9, e Edu, camisa número 99. Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Matheus Bidu, Léo Paz, William Oliveira, Felipe Machado, Luvanor, Bruno Rodrigues e Edu. Time tem na reserva Gabriel Mesquita, 27, Wesley Gasolina, 2, Giovanni Jesus, 42, Kaique, 46, 39 para Cipriano, 20, Pablo Siles, 21, Pedro Castro, 57, Joseph, 70, Juan Christian, 12 para Lincoln e 17 para Rafa Silva. Arbitragem do jogo. Trio catarinense: Ramon Abate, Abel, assistente 1, Éder Alexandre, e assistente 2 é a Gisele Casario. Quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, ele que é de São Paulo. Árbitro de vídeo, VAR, Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 futebol. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Aproveite o mega feirão da Anhanguera Ferramentas. Preços especiais para você. Até o dia 1º de outubro, confira os melhores preços em máquinas, equipamentos e ferramentas. Não perca! Corra para as lojas da Anhanguera, em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Aproveite o mega feirão também na internet. Acesse anhangueraferramentas.com.br e aproveite. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Haddad Fundos
piores prefeitos de São Paulo. Prometeu 3 hospitais, mas só fez 1. Prometeu 25 UPAs, mas só fez 3. Com Haddad, a saúde chegou a ter 753 mil pessoas na fila. Na reeleição, perdeu até para os votos em branco e nulos. Prometer e não cumprir, dá nisso. O Bruno Covas me convidou para ser secretário e eu consertei a bagunça que o Haddad fez na saúde. Eu sou Edson Aparecido. Vote 155. Coligação São Paulo pra frente. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Veja de novo a mentira de Bolsonaro sobre o orçamento secreto e a verdade de Soraya. Aqui eu estou com a votação minha e da senadora Simone Tebet, dizendo que votamos não. E procurem vocês, dentro do site do Senado Federal, a verdade. E olha o que acontece quando ele insiste em desrespeitar as mulheres. Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. 44. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Chovendo muito. Mas eu tô acreditando demais. Eu acho que a Ponte ganha com essa chuva, ganha com o campo pesado. Esse meio de campo da Ponte muito empenhado, né? Os meninos, Amaral, Leonaldo, o Alisson, o Elvis, né? Que é um jogador da bola parada. Eu tentaria uma alternativa, mas a gente sabe que o Hélio é um cara que mantém sempre o mesmo critério. Você pode ver que o Ribamar, a gente não sabe da condição física dele, mas é um jogo pro Ribamar, né? Um jogo de posicionar ali entre os zagueiros, incomodar, deixa o Luca um pouco mais solto para flutuar ali à frente junto com o Elvis. Seria uma alternativa, mas é importante demais, né? Você ter jogadores como o Ribamar no banco, por exemplo, é um jogador que pode decidir o jogo, entrar numa função diferente, você mudar a característica, mudar a estratégia de jogo. Mas eu acho que a Ponte está bem escalada, escala o Guilherme Santos, né? Para jogar ali, aliás, Guilherme Souza, né? Está escalado para jogar ao lado do Fábio Sanches, né? O Guilherme que entrou muito bem naquele jogo contra o Londrina, então eu acho que está bem escalado. Tem o Formiga, né, o próprio Arthur, 2 jogadores em evolução, e vai enfrentar o líder da competição. Como disse o Batistão agora há pouco, já conquistou a vaga para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro o ano que vem e briga aí pelo título agora, para mim virtualmente já vencido pelo Cruzeiro esse título da Bezona esse ano. Um time que manteve uma regularidade muito boa durante toda a competição. Um time muito forte, um time individualmente falando muito bom. Você vê que no ataque, né, tem o Bruno Rodrigues, que o torcedor ponte-pretano conhece bem, né? Jogador de muita evolução, jogador de muita velocidade. Então a Ponte tem que estar muito atenta, mas eu acho que dá sim, dá para vencer o jogo, até para a Ponte visualizar, né, e vislumbrar coisas maiores na competição. Estou confiante, até pelo jogo ser em casa, sendo majestoso, a Ponte é muito forte. Tigrão, estou confiante. Acho que a Ponte consegue sim um bom resultado. E você, o que espera do jogo, Tiger? Espero, Gleger, um abraço para você, muito obrigado. E espero um jogo duro para os dois times. Acho que o gramado choveu demais, né? Choveu demais a semana toda, desde segunda-feira que está chovendo. A drenagem do gramado do estádio Moisés Lucarelli, ela melhorou, foi feito aí um trabalho nos últimos anos, sempre mexendo, mas não é das melhores, né? Até pela própria característica do solo, né? É um lugar muito úmido ali, passava ali por baixo e passa ainda, deve passar ainda um córrego, né? É um lugar muito cheio de possibilidades e favorável à retenção, né? À presença da água, então o excesso de chuva tem muita dificuldade para escoar, para ser drenada, pelas características também, obviamente, do solo, como eu acabei de dizer. Então, isso pode atrapalhar um pouco, acho que nivela um pouco o jogo por baixo
induz de alguma maneira os atletas a erros, a bola fica mais rápida, o gramado fica mais escorregadio. E é diferente de molhar quando está tudo seco, molhar artificialmente antes da partida com os aspersores, né, computadorizados. É diferente, porque hoje devemos, quando a bola rolar, a gente vai perceber provavelmente alguns pontos com poça d'água. E aí a bola para, ora ela fica mais veloz, ora ela fica mais lenta. E isso, obviamente, atrapalha um pouco dois times que tocam muito bem a bola. O Cruzeiro, por questões óbvias, é virtual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022, e a Ponte aí, chegando aí agora à 32ª rodada, ainda com pequenas, remotas, matemáticas chances de subir, mas mostrando a sua qualidade, a sua evolução, mostrando o seu crescimento dentro da própria competição. Depois de ter iniciado com muita dificuldade, faz um segundo turno muito bom, com um bom índice de aproveitamento, e muda inclusive uma escrita que tivemos no ano passado, em 21, quando a Ponte apenas matematicamente escapou do rebaixamento na penúltima rodada, naquele jogo do sábado à tarde, dia 20 de novembro de 2021, contra o Confiança, lá na cidade de Aracaju. Pois ganhou lá gol, na época, né, do Moisés, que foi transferido lá para o Fortaleza, aliás, um belo gol. E aí a Ponte fez uma partida com características de amistoso e de cumprimento de tabela contra o Curitiba. Esse ano, para mim, a Ponte já escapou com 7 rodadas de antecipação e, obviamente, em função disso, né, merece respeito jogando em casa, até pela sua ótima performance dentro de casa, onde o time ganhou de Bahia, onde o time ganhou do Vasco, né, onde o time empatou com o Grêmio. Então as equipes que estão no G4 só se for hoje que a Ponte perde para uma delas, no caso o Cruzeiro. Mas se não perder para o Cruzeiro, em casa sairá invicta contra os confrontos, dentro dos confrontos diretos contra os possíveis promovidos à divisão de elite para o ano que vem. Quanto à escalação coerente, o Hélio, a gente tinha exatamente essa percepção. Com a ausência do Matheus Silva, vem o Guilherme Souza, e nas demais posições, aqueles considerados titulares. Especulou-se, em nível, obviamente, de debate, se o Ribamar poderia aparecer como titular e se aparecesse no lugar de quem, e nós, de forma incontinente, dissemos: não é o momento ainda. Não é o momento ainda. O Luca é um dos artilheiros do campeonato, né? Tem 14 gols contra 15 do artilheiro máximo, que é o Poveda, lá do Sampaio Correia. E o Fecinho é um jogador tático muito importante. Haja vista que lá em Londrina estava sumidaço, provavelmente seria substituído antes, acabou sendo substituído. Mas numa jogada em que ele teve a clarividência, teve a antevisão do lance, meteu no fundo do campo o Leonaldo, que cruzou de pé esquerdo, e o Luca abriu o placar para a Ponte e abriu o caminho para uma vitória muito importante, que depois ainda foi consolidada com o gol do Ribamar. Então não dá para mexer num time desse agora, mas acho uma arma de banco extremamente importante, dependendo do panorama da partida, o Ribamar, para entrar com o jogo em andamento. Na zaga, as opções eram ou o Thiago Oliveira ou o Guilherme Souza. Só que o Guilherme Souza, com a contusão do Matheus Silva lá no Paraná, ele entrou muito bem. E era uma fogueira, hein? Mas uma fogueira daquelas, porque a Ponte já ganhava o jogo, a pressão do Londrina era muito forte e o comportamento dele foi sereno, foi de muita seriedade, simplicidade, porém tudo isso somado, gerando um negócio chamado eficiência. Foi isso que ele mostrou no bom pedaço de jogo em que participou em Londrina na última sexta-feira à noite. Baseado nisso, mantém a coerência o Hélio. Mas o Thiago jogou mais, o Thiago é da casa, o Thiago já tem um pouco mais a cultura de Ponte Preta, é formado na base, já tem algo de entrosamento com o Fábio Sanches, mas, pelo que jogou o Guilherme Souza nessa participação em Londrina, eu acho que o Hélio não tinha outro caminho que não
escalá-lo de início como titular no lugar do Matheus Silva, que pela contusão, goleiro do Cruzeiro corre agora no gramado, espirra água para tudo quanto é lado. É aquilo que eu dizia, olhando assim antes do movimento, antes da correria, antes do confronto, parece que tá tudo legal. Parece um tapete, mas a hora que os caras correm, tá espirrando água para todo lado. O público é bem aquém daquilo que poderia ser, também em função das condições altamente adversas do tempo, com muita chuva e com muito frio na cidade de Campinas. Tá tudo pronto para o clássico nacional, Cruzeiro e Ponte. A bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Tudo pronto, vai começar o espetáculo, apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Vem a Ponte, domina pela esquerda, Arthur levantou na área, o Alisson tocou de cabeça, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, Rafael Cabral pulou, não achou nada, a bola bateu ali no cucuruto, na cabeça, entre a cabeça e o ombro, foi embora pra fora pela linha de fundo, toque do zagueiro, é escanteio, escanteio pro time da Macaca. Elvis, sempre ele, pé direito, cruzou na área, desvio lá dentro da área, a bola voltou no ponto de origem, Elvis dominou na perna direita, rolou, recuou, vem pela meia direita, Formiga, bateu de perna direita, levantou na área, vem de cabeça para afastar, a bola volta, sobrou com o Arthur, mas acertou um chute estranho na bola, até a bola parando na poça d'água. Bateu, a bola foi para a linha lateral e cedeu de graça. O arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Comecinho da partida, arremesso lateral 0-0, o Cruzeiro vem para fazer a cobrança lá pela direita, toma posição, faz a reposição, Cruzeiro com 3 zagueiros, olha recuada, Rafael Cabral na fogueira, o Alisson vai pressionar a saída de bola lá pela esquerda, tentou, dominou, deu certo, dominou, ajeitou o Amaral para Elvis, vem Leonaldo, bateu, vai embora! Entrada na área, chegou dividido e batendo, Leonaldo bateu, a bola foi embora, para fora pela linha de fundo, passou com perigo, é tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. É, Gleger, é aquilo lá que a gente está sempre discutindo, né? Sair jogando é sempre o risco, hein, Gleger? Exatamente, Batista, sair jogando é sempre um risco. Vai arriscar e bom pra Ponte, né? Gosto desse começo da Macaca, viu, Batistão? Rocha Autopeças há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0, arremesso lateral, Formiga para Elvis, de perna direita, tentou o ponto futuro, ninguém passou, e a bola foi para a linha lateral, em arremesso para o time do Cruzeiro, bater pela esquerda. Golcare, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golcaresaude.com.br. Golcare, você sabe. Escreve-se com G-O-C-A-R-E, golcaresaude.com.br.
Temperatura baixa em Campinas nessa quarta-feira, 16 graus, chovendo bastante. Gramado é encharcado. A bola no campo de defesa, Léo Paz domina para o time do Cruzeiro. Ajeita a bola na perna, canhota, aliás, é o Eduardo Brock. Ele recua na entrada da área para Rafael Cabral. Bate o goleiro, levanta de perna direita na cabeça de Bruno Rodrigues. Passe mal executado. A bola vai para a linha lateral em arremesso pela direita para Macaca. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Fábio Sanches bate de perto a canhota, erra o passe. Cruzeiro conseguiu, tocou, mas errou também. Saiu Kaique França lá atrás para pegar. Pega com enorme facilidade. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Cruzeiro 0. Alô, alô, um abraço, boa noite pra você, Edu Pinheiro. Sim, muito obrigado pra você também, amigo Batista. Olha, 21h45, Série B, tem clássico em Recife, Esporte Náutico na Ilha do Retiro. E no Brasileirão, primeiro tempo de Corinthians e Atlético Goianiense, 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Arremesso lateral, Arthur tem pressa e cobra para Luca, volta no Arthur, ele tenta levar no drible, não conseguiu. O embate era com Luvanor, a bola tocou no Arthur e saiu, é arremesso lateral. Zé Ivaldo, ele vem para fazer a reposição no campo de defesa, toca a bola na frente para William Oliveira, tentou o lançamento de perna direita na frente, chega lá atrás, vem para afastar, tira, afasta com dificuldade. Toca na bola, Arthur. A bola volta, sobra com Formiga. Na frente, a bola tá difícil para andar. Na poça d'água, Amaral. Descolou o lançamento lá na frente para Luca. Ele perdeu para a poça d'água. Vai ser terrível, hein? O jogo inteiro vai ser assim e o grande problema é esse, ó. O Lucas se machucou, está caído neste momento. O lançamento foi perfeito. Luca partiu em velocidade, mas aí ele foi traído porque a bola bateu, parou na poça d'água e chegou o adversário. Aí é uma trombada forte e o Luca no solo neste momento, sendo atendido pelo departamento médico. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%. Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Comecinho da partida, Lucas sendo atendido. Luca que normalmente joga com a camisa 10. Hoje está com a camisa 9. E o 10 com o Elvis. Elvis vinha usando a camisa número 62. Uma homenagem à mãe dele. A mãe dele faleceu, ele já estava na Ponte Preta e ele homenageou a mãe com a número 62. Hoje está com a 10 e, consequentemente, o Luca está com a camisa número 9. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. E aí, Tigrão, esse negócio de trocar número assim e tal, o pessoal que gosta de numerologia não gosta muito de fazer a troca, e você? Eu também não. Vem dando certo, o Luca é artilheiro do campeonato aí, um gol de diferença apenas do artilheiro máximo. Com a 10, o Elvis vem jogando uma barbaridade com a 62. Por que trocar, né? Por quê? Não é número fixo? Não registraram com número fixo?
Por que a troca? Eu também acho que, já que veio errado até agora, eu gosto de 1 a 11. Mas já que optaram pela numeração fixa, números exóticos ao Alisson, 25, titular, número 25. Então vai até o fim. Mas isso é de menos. O importante é que no jogo a gente já começa a ver uma dificuldade muito grande das equipes em função do gramado. A gente já cantava essa pedra aí, ó. Parece que tá bacana, parece que tá legal, mas quando a bola rolar, vocês vão ver, olha lá. Voa água, barro para todo lado. E a bola não rola, né? Então, eu acho que a receita aí, a estratégia mais indicada é chutar de longe. É bater, é tentar às vezes a ligação direta, porque conduzir, entrar conduzindo a bola, tentando driblar, não vai dar certo. O jogador vai ser desarmado pela poça d'água. E a questão também de tabelar, de trabalhar essa bola curto, não será fácil. Então, hoje o jogo já está feio e vai ficar mais feio ainda. Tem que ser ligação direta, chute à frente, depois brigar pela segunda bola e o arremate de fora da área é sempre importante, porque com esse gramado aí não é brincadeira para o goleiro. Olha, uma entrada fortíssima do William Oliveira, mereceu o cartão amarelo. O árbitro Ramon Abate Abel de Santa Catarina aliviou uma entrada, uma carrinhada selvagem. Acertou o Amaral, poderia ter machucado o jogador da Ponte. Quero ouvi-lo também, o Gleger, sobre numeração. Hoje o Luca com a 9 e o Elvis com a 10. Olha, Batista, eu não vejo nada nessa questão de numeração, né? Tem um ou outro que gosta, eu gosto de jogar com essa, eu gosto de jogar com aquela. Acho que isso não tem nada a ver. Acho que o que vale realmente é o futebol. A numeração é só uma questão aí, pessoal da imprensa, né? O cara que nem o Elvis. Tinha um número que era a idade da mãe dele, que a mãe dele faleceu, né? Uma homenagem à mãe dele. Eu não vejo absolutamente nada. Só às vezes tem um ou outro que é supersticioso, e aí o cara às vezes fica com essa questão, eu gosto de jogar com aquele número. Mas pra mim não faz diferença nenhuma. Domina o time da Macaca com o Feci na beirada do campo. Ele adianta demais a bola, acabou perdendo, recupera o time da Raposa. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Arremesso lateral. Time da Macaca vem pra bola para fazer a cobrança. A torcida joga junto o tempo inteiro. Arremesso vem pra bola, Arthur. Cobra, toca pra Fecim. Voltou no Arthur, ele dominou. Tentou sair jogando, reclamou de um toque de braço. Realmente aconteceu do jogador do Cruzeiro. E a falta pra Macaca. Sua informação diz aí, Edu. Gol do Corinthians. Gol marcado aí da Já Informe. Mosquito, Yuri Alberto. Agora Corinthians 1, Atlético Goianiense 0. Sanasa Campinas. Selo Aliança pelas Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Elvis cobrou a falta, levantou na área, deu rebote na zaga, voltou Formiga. Tocou lá na frente, chega para atirar, afasta o time do Cruzeiro, vem pro contra-golpe, a bola para a linha lateral, ganhou arremesso pela direita, vem Edu para fazer a cobrança, tem pressa para Zé Ivaldo, ele recebe, domina, entregando para William Oliveira, levanta da direita para a esquerda para Bruno Rodrigues, trabalha no corpo, recua, solta o jogo pela meia, time do Cruzeiro tenta encurralar a Macaca, vem pela esquerda, Eduardo Brock, zagueiro está lá na frente, errou o passe, o Alisson tira. Pra Luca, vem pela direita, partiu o artilheiro da Macaca, levou pro fundo, o pé direito, tentou o cruzamento, fecha Lucas Oliveira. A bola vai pra fora pela linha de fundo. Escanteio para Macaca, Elvis. Sempre ele vai para a bola para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Da Macaca vai levando a zagueirada lá para dentro. 13 minutos passados da etapa primeira. Placar de 0-0.
E a bandeira de escanteio está atrapalhando o Elvis, hein? Ele tenta dobrar, ela volta. Elvis, escanteio, pé direito, levantou na área. Chega de cabeça, tira o zagueiro. A bola fica viva lá dentro da grande área. De novo para tirar. Afasta o William Oliveira, encaixa o contra-golpe. Bruno Rodrigues partiu na velocidade, penetrou pela lateral da área. Levou para a linha de fundo. Reclamou de um pênalti, o árbitro não marcou, a bola foi para a linha de fundo, Bruno Rodrigues no solo. E aí, Tigrão, quero ouvi-lo sobre esse lance, achou que foi pênalti? Não, o Bruno Rodrigues habilmente adiantou demais a bola e quando o Formiga vem, o Bruno Rodrigues provoca o choque. Ele é que faz a perna colidir, ele provocou o choque. Ele joga a perna contra o lateral da Ponte. E se o juiz estava tão próximo e interpretou e nem ouviu o VAR, que não houve nada, teria que dar cartão amarelo por simulação, porque foi um teatraço. E para você, Gleger Zorzinho, o que você achou? Para mim também, Batista, não foi absolutamente nada. Edu domina pro Cruzeiro, vai pra ponta canhota, marcação do Igor Formiga. A bola vai pra linha lateral, Mega Feirão Anhanguera. Os melhores preços em equipamentos, máquinas e ferramentas. Somente essa semana nas lojas em Campinas, Jundiaí, em Limeira. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Cruzeiro 0. E o gol do Corinthians foi do Roger Guedes, hein? O Yuri Alberto participa, mas quem toca a final é o Roger Guedes. Corinthians 1, Atlético Goianiense 0, 21h45 tem Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Elvis derrubado, o árbitro parou, marcou falta cobrada. O Alisson para Amaral, pé direito, bateu e defendeu Rafael Cabral. Que defesa! Vem de novo o time da Ponte, dominou o Amaral, pé canhoto, bateu pro gol, para fora, pela linha de fundo. Mas que defesa do Rafael Cabral! Amaral meteu a bola, ela foi embora para fora pela linha de fundo na segunda tentativa, mas na primeira uma defesa espetacular. Gleger Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Rafael Cabral. Grande defesa, né, Batista? Muito bem, o Rafael que é bom goleiro. Esse menino é aquele mesmo que era do Santos, na época de Neymar. Elvis, cobrança de escanteio, pé direito, levantou na área, Fábio Sanches de cabeça, tocou da defesa, voltou. Arthur de cabeça na área, outra vez tentou, o time da Macaca não deu, a bola voltou, Amaral, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 17 minutos passados, primeiro tempo, bate, rebate, a bola sobrou na entrada da área para Amaral, ele dominou, rolou, pegou de volta e aí de pé direito bateu firme pelo alto, mandou a bola no fundo do gol do Cruzeiro, ela bateu lá dentro e fez um golaço de Felipe Amaral, ele bateu justo, estava nela Rafael Cabral, mas ela passou lambendo o poste por dentro, até chacoalhar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, Amaral,
Camisa 19. Ele, o autor do gol. Examada Ponte Preta. A Ponte foi na rede de maneira espetacular para estufar o barbante no Majestoso. Com a torcida ajudando, jogando junto. Ponte Preta 1, Cruzeiro 0. E o detalhe do gol é seu Gleger Sorzin. Batista, Fábio Sanches tentou na primeira, Arthur ajeitou, ou seja, uma confusão ali na área do Cruzeiro. O Amaralzinho vem para a disputa e a bola sobra para ele. Mandou lá na gaveta, né? Sem chances para o Rafael. Golaço, merecido. Já tinha tentado o Amaral numa grande defesa do Rafael. Na segunda ele botou a bola na rede. Macaca 1-0, merecido. A arrancada da Ponte dominou e arrancou, se bateu, foi embora. Pra fora. Pela linha de fundo, pela meia esquerda, campo de ataque, fez sim. Quase faz o segundo da Macaca. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, o melhor dos mundos. A Ponte marca aos 17 do primeiro tempo, um golaço, Tigrão. Depois do escanteio, eu falo. Cobrança de escanteio para o time da Macaca. Elvis, sempre ele, 20 minutos passados, etapa inicial do jogo. Toma posição, arma perto da direita, zagueirada da Macaca na área da Raposa. Partiu Elvis, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, a bola voltou para o Elvis. Ele domina, leva na perna direita, cruza na área, o Alisson toca de cabeça, voltou Amaral, agora não pegou legal. Bateu mal, a bola subiu em tiro de meta para o Cruzeiro, diz aí Tigrão. A Macaca melhor adaptada ao estádio ruim do gramado, foi para cima, começou a agredir o Cruzeiro, tomou a iniciativa. A Raposa Mineira joga no contra-ataque, veja você como são as coisas. O Cruzeiro é encurralado dentro do seu campo. Quando rouba, aposta na velocidade do Bruno Rodrigues, mas a Ponte manda no jogo. Até agora não funcionou o contra-ataque do Cruzeiro. E o Amaral já poderia ter feito antes, num verdadeiro milagre do Rafael Cabral. Na sequência, todo mundo disputou a bola dentro da grande área. Sobe, volta, vai, volta. E aí quem é que dá o carrinho disputando a bola antes que o Cruzeiro conseguisse descarregar para frente? Quem é que dá o carrinho com muita raça tinha descido para fazer o cabeceio? Exatamente o Guilherme Souza, um dos zagueiros da Ponte, que estava na área. Domina Elvis pela direita, lançou na entrada na área para Luca, tenta o passe de calcanhar, vem para Leonaldi, ele tira da poça d'água, tocou para Fecim, manobra com cuidado, levou para o fundo o pé canhoto, mas aí o cruzamento, a execução foi muito ruim. Fecim sentiu. Levou a mão na posterior, hein? Nessa arrancada. Já foi na outra, naquela que ele chutou e bateu do lado de fora da rede, ele já apalpou. Optou por continuar, deveria ter saído. Ele apalpou naquele momento em que chutou e ela bateu na lateral da rede pelo lado de fora. E aí, continuou na partida, forçou novamente e agora deve ter até agravado, acho que abriu de vez. Uma pena, fazia uma grande partida, provavelmente fora do campeonato o Fecim, porque é muscular, ali não é fácil. E a Ponte vai perder muito, mas muito. Tanto pela saída do Fecim, como pela entrada do Nicolas 18 que vem aí. Então, faz uma grande partida a Ponte com imensa personalidade, manda no jogo e o Amaral realmente na segunda tentativa, depois do milagre do goleiro, acabou na disputa por baixo, depois de todo mundo disputar por cima, do Guilherme Souza, dando o carrinho, uma espécie de bote, aí o Amaral bateu lá onde a coruja repousava. Ponte 1-0. O Fecim tá fora do campeonato, hein? Abriu o músculo posterior,
3 semanas de recuperação, não tem condições mais para jogar. Lamentavelmente. E até nós estávamos discutindo hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band, né, Gleger? Das 12 até as 13 horas. Sim. A questão do gramado, encharcado, pesado. Você provocou junto com o CH este assunto, que seria talvez, né, um jogo para um jogador um pouco mais parrudo, que é o caso do Ribamar. E até citamos nominalmente o Fecim, que é muito leve. Infelizmente, Fecim está fora do campeonato, hein, Gleger? Exatamente. E ele foi exatamente naquele chute que bateu na rede pelo lado de fora, que ele sentiu, né? Você vê que ele ficou ali no chão, botando a mão na posterior, fazendo aquele movimento de dor, né? De buscar ali aonde foi o local. Lamentável, né? Porque ele é muito bom jogador. Você vê na jogada que ele chuta na rede pelo lado de fora, faz ali, vai, ganha a jogada, faz um belíssimo chute, bola no canto. Agora, eu também não teria colocado o Nicolas, teria colocado o Ribamar. E pela característica do jogo, né, pelo gramado, da forma com que está, o Ribamar seria a melhor opção. Mas aí é o Hélio, né? Hélio que escolhe. Mas é lamentável, né? O Fecim, que belo campeonato fez o Fecim. E eu concordo, está fora da competição. 1-0, o time da Macaca está vencendo o jogo. Gol de Felipe Amaral. Primeiro gol dele como profissional, jogador da Macaca, Amaral, que foi pinçado pelo Hélio dos Anjos. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Arremesso lateral. Vem pra bola Arthur para fazer a reposição. Ele toca para Nicolas, domina, volta, solta a bola para Arthur. Ele fica vendido num tripé de marcação. Retoma, vem Zé Ivaldo. Ele bate, levanta, ele aperta a direita, tentando o Edu lá na frente. A bola passa, vem Fábio Sanches, foi empurrado. Edu empurrou o zagueiro da Macaca. E a falta para Ponte Preta bater no campo de retaguarda. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Amaral tá caído, reclama que o William Oliveira tá batendo uma barbaridade. Deixou o braço, pegou ali no pomo de Adão, aquele chamado gogó, né? E tá sentindo ali, o Amaral tá caído. A sua informação, Edu. Na Arena Castelão, gol do Fortaleza, Pedro Rocha. Fortaleza 1, Flamengo 0. O Corinthians sofre empate na Neoquímica Arena, gol do Wellington Rato. Corinthians 1, Atlético Goianiense também 1. E no Maracanã, gol do Fluminense, de Alancano, hein? Fluminense 1, Juventude 0. Falta pra Macaca, Elvis, pé direito, bateu direto e pra fora, pela linha de fundo. E aí, Tigrão, na hora H já teve uma situação como essa, assim, de um braço acertar o seu gogó e você perdeu o fôlego? Não, é o seguinte, bateu no gogó, mas eu continuei no mesmo ritmo. Gol que era o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br. Golquer, você sabe. Escreve-se com G-O-C-A-R-E. golquersaude.com.br. E você sabe qual que é o prejuízo ainda maior da saída do Fecim? Além de perder a sua individualidade, a sua qualidade, a Ponte perde também parte do Arthur, né? Porque o Fecim e o Arthur têm um entrosamento muito bom. Muito bom. Estavam arrebentando com o jogo ali pelo lado esquerdo. Agora vem o Nicolas com, né, uma qualidade menor e já complica uma barbaridade o bicho da Ponte. Já complica. Por quê? Porque o Arthur entra com a bola, ao invés do Nicolas dar a opção para receber, ele fica meio que cercando o Arthur. Ele ocupa o mesmo espaço que o Arthur. Ele bloqueia o Arthur. Então, veja como é o futebol e como é, às vezes, não ter a possibilidade de ter reposição à altura. Com a contusão de 1, a Ponte perde 2. Pelo menos no apoio, é isso que nós vamos ver. E teve uma confusão imensa hoje, no começo, no finalzinho da manhã,
entre torcedores do Cruzeiro e torcedores do Palmeiras. Torcedores do Palmeiras estavam indo para Belo Horizonte, jogo lá hoje 21h45 contra o Galo Mineiro, e torcedores do Cruzeiro pela mesma rodovia, vindo para Campinas, para este jogo da Macaca. Se encontraram no meio do caminho, e ali uma atitude animalesca, né? Munidos de paus, um negócio terrível. E vem o Cruzeiro, Bruno Rodrigues cruzou na área, o desvio, espalma, Kaique França, que defesa, cruzamento, levantamento de Bruno Rodrigues da entrada da pequena área, chegou desviando de perto da direita, Edu, exigiu uma grande defesa, Kaique França, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kaique França, Gleger. 7,95, mais uma grande defesa desse ótimo goleiro da Ponte. Escanteio cobrado, bola na entrada da área, Bruno Rodrigues bateu, vai embora, para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Houve uma preocupação, porque torcidas uniformizadas do Palmeiras, de Campinas e Jundiaí prometeram pegar os torcedores do Cruzeiro nessa partida contra a equipe da Macaca. A torcida está presente, né? A torcida do Cruzeiro. E aí, antes do jogo não aconteceu nada. Só que depois do jogo está sendo prometido aí uma guerra aberta entre as duas torcidas. O curioso é que não tem nada a ver com esse jogo. É por causa dessa briga que aconteceu lá na rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo. É a Fernão Dias. É o seguinte, enquanto não tiver bastante cadeia para esses vagabundos, isso aí vai continuar. Enquanto imperar a impunidade, esses vagabundos vão prosperar, né? Cada dia útil, viajando para ver o time. Os clubes também são responsáveis, porque dão guarida, porque fazem parceria com bandido. Os clubes também são responsáveis. Dão ingresso, patrocinam caravanas. E aí os caras se pegam 10 horas da manhã na Fernão Dias, foi em Carmo de Minas, no pedágio. Cara com faca, pô. Parece nos vídeos uma facada. Aparece barra de ferro sendo dada na cabeça. Onde é que nós estamos? E aí deve continuar ainda, tem mais emoção noite adentro. Por quê? Porque tem a impunidade, tem a conivência dos clubes. Essa é a verdade. Enquanto não tiver punição exemplar, como nós vimos, por exemplo, na Inglaterra, contra os hooligans, enquanto não tiver algo palpável, concreto, isso vai aumentar, não vai diminuir, não. Não vai continuar assim, vai piorar cada vez mais. O policiamento foi reforçado, né, em Campinas para evitar aí o confronto. Mas a gente sabe que essas torcedores que têm miolo mole na cabeça, um negócio realmente horroroso. Vem lá atrás Arthur para afastar, lançando para Nicolas, ele tenta o passe, erra, entrega de braço, entrega de graça e sai o time do Cruzeiro. Vem pela direita no campo de ataque, dominando a bola pela direita, tentando levar pela ponta. Zé Ivaldo cruzou na área, vem Leonaldi para afastar, estoura, bate de perto a canhota. A bola volta com o time do Cruzeiro, vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. Quer ter descontos, melhores condições de pagamento, qualidade, atendimento? Aeropisos é o lugar. E vem, domina, partiu pela direita, Luvanor, uma bomba! Espalma, Kaique França! Que defesa espetacular! Subiu! Tocou na bola bonito e mandou para fora pela linha de fundo. Em escanteio para o time do Cruzeiro bater. Escanteio, levantamento, a bola vai na linha de fundo. Preparou, pé direito, cruzamento. Passa, Machado. Bateu cruzada, a bola passou por toda a extensão da área. E foi embora para fora pela linha lateral. Em arremesso, Kaique França está neste momento caído. Uma
pancada de longa distância, uma cacetada de Zé Ivaldo da intermediária, exigiu um milagre do Kaique França. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kaique França. Gleger, só para lembrar, defesaça é acima de quanto, Batista? Defesaça, de acordo com o regulamento, acima de 8. 8,25. Belíssima defesa desse ótimo goleiro da Ponte, Kaique França. Mega Feirão Anhanguera, os melhores preços em equipamentos, máquinas e ferramentas. Somente essa semana, nas lojas em Campinas e Jundiaí e em Limeira. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Domina o time do Cruzeiro, Bidu toca na bola, recolhe, domina, placar de 1-0, o time da Macaca vence o jogo. Lançamento para Bidu na área, vem lá atrás, Guilherme tirou de cabeça, a bola voltou, sobrou, Bruno Rodrigues, pé direito, é perigoso, levantou na área, Arthur, afastou, tirou, voltou, pé canhoto, bateu, vai embora. Houve um desvio. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o time do Cruzeiro. Lá pela esquerda no campo de ataque vem bola cruzada na área. Na marca de 35 minutos. Nova posição Zé Ivaldo para fazer o erguimento. Bidu também está por ali. Vamos ver quem é que vem para fazer o erguimento da bola. Autorizado, Bidu levantou na área. Vem de cabeça lá atrás, Lucas ajudando a defesa, afasta, tira. A bola sobra com o Nicolas, ele tenta a arrancada no círculo central, é falta nele, vai sair cartão. Vai sair cartão para o Léo Paz. Tá caído o Nicolas por trás, braço nas costas do camisa 18 da Macaca. Ele caiu, foi arrancando, levantando água. Gramado totalmente encharcado e o 7 do Cruzeiro está amarelado. Levantamento no cruzamento, a bola na área, toca Arthur de cabeça, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, Elvis de perna direita, levantou na área, Arthur deu uma cabeçada forte na meia canhota, já dentro da área, errou o buraco, mas levou perigo, a bola passou perto, foi embora, pra fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Cruzeiro, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta na frente. Amaral 19, Ponte Preta 1, Cruzeiro 0. No Castelão empata o Flamengo, Gabigol em Fortaleza 1, Flamengo também 1. Gol do Coritiba no Couto Pereira, Fabrício, Coritiba 1, Ceará 0. Segundo gol do Fluminense no Maracanã, Samuel, Fluminense 2, Juventude 0. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3. Estamos nos aplicativos e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, dê um like, dê um joinha. Dê um like aí para nós, você que está no YouTube. Você que ainda não está, faça inscrição no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, é de graça e você concorre a prêmios. Domina, se manda, Arthur meteu o pé canhoto, levantou na área, a bola vai direto e para fora. Pela linha de fundo em tiro de meta, Valdemir Gomes, ou dá a palavra fácil de Tigerman. 37, a Ponte vence até aqui, convence em Tigrão. Convence muito, mas recuou demais. O Kaique França já fez 3 defesas importantíssimas. A Ponte trouxe o Cruzeiro para cima. Eu acho que o Alisson está recompondo mal. É muita coisa para o Igor Formiga ele ficar de mano com o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues está ganhando todas, sem exceção. Agora a Ponte no time da Ponte, Elvis recolhe, vai para cima da marcação, tocou para Luca na área, deu a meia-lua, bateu pro gol, sai Rafael Cabral.
A bola foi para fora, não tinha outro recurso. O Luca dominou, partiu, passou pela marcação com uma meia-lua. E aí pegou na frente para finalizar. Chegou atento, ligado no momento exato, o zagueiro para cortar. Ela foi embora para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio. Em escanteio para o time da Macaca bater. O William Oliveira, ele veio lá do meio para tocar a bola para fora pela linha de fundo em escanteio. Autorizado, Elvis, pé direito, levantou na área de cabeça, toca, vai embora, na área, Guilherme Souza subiu, enfiou a testa na bola, ela passou lambendo o poste, que perigo, por pouco, por muito pouco, Guilherme Souza não estufa outra vez o barbante. Ela passou, foi embora. E o time do Cruzeiro vem de novo. Lançamento na área para o Bidu. Saiu Kaique França para pegar. Pois não, Tigrão, concluindo o seu raciocínio. Então, concluindo para dizer que quando fica de mano o Igor Formiga com o Bruno Rodrigues, é muita coisa pro Igor Formiga. E agora começou a descer o Bidu também. O Bidu também começa a aparecer, ele estava aguardando posição, 0-0, estava esperando para ir na boa, agora começa a chegar o Bidu. Então o Hélio tem que verificar esse lado direito de defesa da Ponte, onde o Cruzeiro é muito forte, que a Macaca pode ter problema por ali. Domina o time da Ponte, Amaral deu um chapéu, carregou, tocou para Nicolas pela meia canhota, passa o Arthur pedindo para ele, levou para a linha de fundo, pé canhoto, cruzou na área, veio o Alisson, chega de cabeça, tira. Eduardo Brock chegou no tempo certo, de cabeça para tirar, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Vem para a bola Elvis, sempre ele, o homem da bola parada, vai lá pela direita, toma posição para fazer o erguimento da bola para a área, zagueirada da Macaca na área, Guilherme Souza, Fábio Sanches, todo mundo lá dentro. Elvis, pé direito, cruzou na área, subiu o Brock de cabeça, afasta, tira, não conseguiu dominar o time da Macaca na segunda bola, e a bola sobrou com Bruno Rodrigues para Raposa dominar. Se manda, vem na perna direita, levanta, solta o jogo, Edu dominou, rolou para Léo Paz, vai para a linha de fundo, chega para tirar. Fábio Sanches, a bola escapou, foi embora para fora pela linha de fundo. Ficou gritando, pedindo um impedimento do Léo Paz, o jogador Fábio Sanches, dizendo que ele estava impedido no momento em que a bola chegou até o 7 do time do Cruzeiro uruguaio. Ele estava impedido e o Bandeira marcou. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, golaço de Amaral, menino forjado no aço da base da Macaca. Ponte Preta 1, Cruzeiro 0. Só um minutinho, Edu. Vai embora, domina Bruno Rodrigues, se aproximou da área, pé direito, bateu mal. Muito mal. De pé direito, torto, mandou a esmo. A bola saiu em tiro de meta para Macaca, seguindo o Edu. Olha, no primeiro tempo, em Corinthians 1, Atlético Goianiense também 1, Coritiba 1, Ceará 0, Fluminense 2, Juventude 0, Fortaleza 1, Flamengo 1 e 21h45 tem Atlético Mineiro e Palmeiras. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43, olha o time do Cruzeiro, dominou, o Edu entrou na área, caiu, tentou se levantar, não conseguiu, Guilherme Souza
chegou no tempo certo para tirar, tirou o pão da boca do jogador da equipe do Cruzeiro, e vem de novo o Cruzeiro, domina Léo Paz, lá pela ponta direita por dentro para Edu na tabela, chega Fábio Sanches, faz a cobertura e a bola escapa e vai fora. Pela linha de fundo, placar do jogo, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta tá vencendo o jogo. Ponte Preta 1, Cruzeiro 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, olha o seguinte, ainda a Série B, 20h45, Esporte Náutico, clássico de Recife, na Ilha do Retiro. Lembrando que também no Brasileirão, 20h45 tem Internacional e Red Bull Bragantino. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. 62 anos em outubro, hein? Aproveite as ofertas especiais de aniversário. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. E vem a Ponte, dominou. Não conseguiu o Alisson, o passe perfeito, cedeu de graça o contra-ataque, domina Léo Paz, ele partiu, ultrapassa a linha da metade do campo, rola curtinho para o William Oliveira, voltou no Léo Paz, ele carrega, toca, dá um tapa, ele perto da direita na tabela por dentro, a bola não passa, vem Igor Formiga para rasgar, bate, tira, joga para fora, para a linha lateral, em arremesso para a Raposa, tem pressa, cobra, e agora reclama. Um pisão no pé do Bruno Rodrigues, do Igor Formiga. Achei até que o árbitro ia puxar o cartão, não. Ele puxou, é aquele spray lá que risca o chão, deixa lá uma marca branca. Para a cobrança da falta. É uma falta que pode levar perigo. 45 do primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Kaique França orienta a barreira. Zagueirada do Cruzeiro na área. São os últimos momentos do primeiro tempo, 3 minutos no additional time, estamos com 45, pé direito, cruzamento na área, toque de cabeça, é gol! Gol do Cruzeiro! Zé Ivaldo de cabeça, escorando o cruzamento na falta. Partiu, bateu Felipe Machado, bateu de pé da direita, levantou no costado da defesa. Todo mundo na Ponte Preta olhando e ele subiu e golpeou de cabeça na cara do Kaique França, mandou lá dentro e empata o jogo no Majestoso. 46, Zé Ivaldo. 1 para Ponte Preta, 1 para o Cruzeiro. E o detalhe do gol é seu, Valdemir Gomes, diz aí, Tigrão. Falta pelo lado esquerdo, batida no segundo pau. A Ponte marcou em linha, marcou a bola. Zé Ivaldo Grandão, um dos zagueiros da equipe do Cruzeiro. Chegou da risca da pequena área, sozinho, falha coletiva do sistema defensivo da Ponte. Ali eu acho que era a posição para o Arthur, no setor do Arthur e do Fábio Sanches. Todo mundo olhando, a bola com uma certa curva. Só de boa noite, mandou no fundo da rede. O Cruzeiro empata no finalzinho do primeiro tempo. E a gente dizia, a Ponte recuou demais e trouxe o Cruzeiro para cima. O gol era uma questão de tempo e acabou acontecendo. Domina o time do Cruzeiro, não. A bola foi para a linha lateral, mas o último toque foi do jogador da Macaca. Apaixonados por ferramentas e profissionais. Na Anhanguera você encontra tudo o que precisa. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Placar de 1-1, o jogo está empatado e o árbitro aponta o centro do campo, termina a primeira etapa. 1 para Ponte Preta, golaço do Amaral. 1 para o Cruzeiro. Gol de cabeça de Zé Ivaldo. Ele que já tinha propiciado uma grande jogada para o Cruzeiro, exigindo uma defesaça do Kaique França. E depois ele marcou de cabeça
Um para o Cruzeiro, um para a Ponte. Vem aí. Intervalo inteligente e diferente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Jogo difícil. Olha, 1-1. Ponte atacando para o gol da FEPAS. A Ponte jogando com o seu uniforme número 1. Bom público, tem torcida do Cruzeiro. Fecim se machuca com 23 minutos, entra Nicolas, isso foi depois do gol. Oi, Gregor Zorzin, queremos ouvir rapidamente o resumo do resumo. 1-1, Gregor. Olha, Edu, eu gostei muito do primeiro tempo da Ponte, acho que impôs o ritmo, mas eu concordo 100%, aliás 1.000.000% com o Tigrão. A Ponte recuou, né? Você vê que depois até o gol, ela era melhor no jogo, fazia um jogo equilibrado, partia para cima do Cruzeiro. A partir do momento que faz o gol, o melhor em campo foi o Kaique França. E aí, num lance, numa falta lateral, um vacilo enorme do sistema defensivo. Quem estava na bola era o Fábio Sanches. Fábio Sanches estava marcando. Aliás, zagueiro tem que marcar zagueiro. Zagueiro marca zagueiro dentro da área. Se você não tem um atacante, um centroavante alto, que é o caso do Luca, que não tem uma estatura como tem os zagueiros do Cruzeiro, quem tem que marcar o zagueiro é o zagueiro. Aí o Fábio Sanches está no lance, vacilou, né? O Arthur, que era o homem do setor, estava marcando o primeiro pau, porque é jogador baixo. A gente vê na imagem o Arthur ali marcando no primeiro pau. Então quem falha no lance ali é o Fábio Sanches. E o jogador subiu sozinho, né? Deu um vacilo à Ponte e tomou o gol. Agora, tem que recuperar, porque fazia um bom primeiro tempo até o momento do gol, depois recuou demais. E eu vou lembrar o seguinte... Na partida contra o Ituano aconteceu a mesma coisa. A Ponte era melhor no jogo, fez 1-0, recuou e o Ituano no finalzinho do primeiro tempo empatou. Então não pode cair no mesmo erro. É lamentável, porque ela tinha tudo até para ampliar o placar. E o Cruzeiro não era todo esse Cruzeiro que foi na Série B nesse primeiro tempo. Agora, tomara que o Hélio ajuste, mas não pode, né, Edu? Não pode tomar o gol que tomou a macaca de bola parada, todo mundo olhando na defesa, aí não tem como. Aí não tem goleiro que pegue o gol do Zé Ivaldo, que fez um golaço. Golaço do Cruzeiro. Agora vai ter que ajustar o Hélio para o segundo tempo, viu, Edu? Opa, agora sim, atenção. Intervalo, Corinthians 1, Atlético Goianiense também 1, Coritiba 1, Ceará 0, Fluminense 2, Juventude 0, intervalo também, olha, virou Flamengo, e de novo Gabigol, Fortaleza 1, Flamengo 2, e 21h45 tem aí Atlético Mineiro e Palmeiras. Um abraço pro Darley e toda a sua turma lá no Majestoso, curtindo aqui a Bandeirantes, a Tailane e a Natália. Darley voltando ao Majestoso depois de 23 anos, já, o gol do Amaral, e vem aí, mestre Tigrão, aqui intervalo, Ponte 1, Cruzeiro também 1. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Márcio França, 400, senador. É Lula lá, Haddad aqui, e eu ajudando os dois no Senado da República, sempre no caminho da paz e da harmonia. Tenho 40 anos de vida pública. Fui prefeito, secretário de Estado e governador de São Paulo. Com essa experiência eu posso garantir que nós temos todas as condições de fazer um trabalho coeso na reconstrução das estruturas do governo do nosso Brasil. Serei o senador de todos os paulistas. Márcio França 400. Coligação Juntos por São Paulo. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos
ventos abusivos e tem a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Naquele momento você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão. Que Brasil que você quer? Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor? Se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade? Se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira? Pense e escolha. Está nas suas mãos. Lula presidente, o Brasil da esperança. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Vote 10, vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Estou aqui para pedir o seu voto. Vote 10 para terminar o que está parado. Vote 10 para trazer mais segurança, mais educação para os nossos filhos. Vote 10 para trazer emprego, renda, para botar comida na mesa. São Paulo pode mais. E é isso que a gente quer. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Coligação São Paulo pode mais. Tem rede balançando. É polar! Cobrança em escanteio, pé direito levantou na área, Fábio Sanches de cabeça, tocou da defesa, voltou, Arthur de cabeça na área, outra vez tentou, o time do Macaca não deu, a bola voltou, Amaral, pé direito, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 17 minutos passados, primeiro tempo, bate, rebate, a bola sobrou na entrada da área para Amaral, ele dominou, rolou, pegou de volta e aí de pé direito bateu firme pelo alto, mandou a bola no fundo do gol do Cruzeiro, ela bateu lá dentro e fez um golaço de Felipe Amaral, ele bateu justo, estava nela Rafael Cabral, mas ela passou lambendo o poste por dentro, até chacoalhar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, Amaral, camisa 19, ele, o autor do gol, examada Ponte Preta, a Ponte foi na rede de maneira espetacular para estufar o barbante do Majestoso, com a 44. Você sabe o porquê do nome voto envergonhado? Por causa da vergonha que as pessoas sentem de votar no que é errado. Se você tem vergonha de votar no Bolsonaro pelo que ele fez, chegou a hora de mostrar que você não tem vergonha nenhuma de votar em quem faz o certo. Se você quer o certo para o Brasil, eu peço seu voto. 44. Soraya.
Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vote 10, vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Estou aqui para pedir o seu voto. Vote 10 para terminar o que está parado. Vote 10 para trazer mais segurança, mais educação para os nossos filhos. Vote 10 para trazer emprego, renda, para botar comida na mesa. São Paulo pode mais. E é isso que a gente quer. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Coligação São Paulo pode mais. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Coligação PLPP e Republicanos. É 22. Uma onda verde-amarela está inundando nossos corações. A partir de agora, vista o verde ou amarelo. Pegue a nossa bandeira e vamos para as ruas, todos juntos. Porque quando você olhar nossas cores e a bandeira brasileira, é o presidente Bolsonaro que você vai enxergar. O próximo domingo é o dia de votar pelo Brasil. E o Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Tá procurando aquele equipamento que cabe no seu bolso? Aproveite o mega feirão da Anhanguera Ferramentas. Até o dia 1º de outubro, confira os melhores preços para completar a sua maleta de ferramentas. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. O mega feirão também está na internet. Acesse anhangueraferramentas.com.br e aproveite. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Marcos Pereira é gente da gente. O seu nome é competência e superação. 10, 10, ele é federal. Marcos Pereira, deputado federal. 10, 10, ele é federal. Marcos Pereira, deputado federal. Vote Marcos Pereira. 10, 10. Marcos Pereira, deputado federal. Bandeirantes. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, intervalo 1-1, queremos ouvi-lo. Oi, Edu, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Olha, pelo estado, né, bastante ruim, quase impraticável do gramado, muitos pontos a bola não está correndo legal, está parando. Eu acho que tivemos um grande primeiro tempo, até surpreendeu. De parabéns os dois times, se adaptaram. A Ponte no primeiro momento se adaptou melhor, mandou no jogo, foi para cima, abriu o marcador a 17 minutos com muita raça, muita determinação. Tinha 7 jogadores dentro da área da equipe do Cruzeiro. Foi lá e na garra não deixou o Cruzeiro tirar a bola naquele bate e rebate, por cima, por baixo. E o Amaralzinho meteu na rede o seu primeiro gol como profissional da Ponte. Isso nós vimos até o momento em que a Ponte fez o gol, a Macaca mandando, e poderia ter feito o segundo numa jogada já de contra-ataque, quando o Cruzeiro adiantou as suas linhas e o Fecim bateu, deu azar, bateu um pouquinho colado de fora demais do pé, e foi nesse lance que ele se contundiu. Ele abriu o posterior da coxa direita, insistiu em continuar e aí deu a impressão que abriu de vez, saiu inclusive de maca. Após isso, entrou o Nicolas, figura decorativa, e o Cruzeiro começou a mandar na partida. 1, 2, 3 grandes participações do Kaique França, até o momento em que uma bola levantada pelo Felipe Machado, um dos meio-campistas da equipe do Cruzeiro, pé direito, bola do lado esquerdo de ataque, lado direito de defesa da Ponte,
ela fez a diagonal, fez a parábola, procurou o segundo pau e aí apareceu lá o Zé Ivaldo, que já tinha proporcionado ao Kaique França a defesa do jogo até agora. Uma pancada no ângulo, ele fez um verdadeiro milagre. E o goleiro da Ponte não pode ser responsabilizado, porque foi uma bola viajada. Não era dele, ela vem fechando e cai de repente. Foi uma falha coletiva, isso a 46, a Ponte tinha tudo, o jogo foi até 48, a Ponte tinha tudo para levar o jogo para o intervalo vencendo. Mas o Cruzeiro, no momento em que empatou, era melhor. A prova disso é que Rafael Cabral, o goleiro do Cruzeiro, fez uma grande defesa num chute do Amaral e tomou um gol. E o Kaique França também tomou um gol e fez 3 grandes defesas. Então a Ponte fez um bom primeiro tempo, sim, fez uma partida de autoridade, fez uma partida de personalidade, mas se tem um pecado a ser apontado, recuou demais. E também a saída do Fecim arrebentou com o contra-ataque, arrebentou com a força ofensiva da Ponte pelo lado esquerdo. Se podemos colocar aqui alguém que tenha falhado, se podemos colocar aqui, além da falha coletiva, alguma individualidade, o setor era o do Arthur. E eu olho o Arthur no momento em que sai o gol, ele está posicionado centralizado. Então foi uma falta batida pelo lado direito da defesa da Ponte. A bola viaja e vai até o lado esquerdo. Então, quando a bola vem do lado oposto, o lateral que está do lado contrário, onde saiu a falta, ele tem que fechar o setor por ali, né? Falta do lado direito de defesa, lateral esquerdo fecha o seu setor. E o Arthur não sei o que é que estava fazendo na posição de zagueiro central. E aí entra o Zé Ivaldo, vem de trás, aparece aparentemente impedido, mas vem de trás, entra no momento antes do momento em que a bola é tocada, a Ponte mexe, a Ponte tira o Amaral, parece que sai mancando também, e entra a Fraga, número 32. Sentiu a posterior o Amaral. Aí desgraça pouco, é bobagem. Era o melhor jogador da Ponte em campo, não só pelo gol, como pelas suas ações dentro da partida. Então não vamos aqui também dizer que a responsabilidade é inteira do Arthur pelo gol, mas o setor era o dele, ele estava mal posicionado e eu prefiro atribuir, além da falha de posicionamento dele, também é uma falha coletiva que não percebeu a entrada de trás do Zé Ivaldo. Bom primeiro tempo, para mim, placar correto, 1-1, o Cruzeiro cresceu muito depois que fez o gol e porque também a Ponte recuou e agora tudo fica para a segunda parte do espetáculo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Elvis dominou, tocou para Leonaldi, foi pro solo. O árbitro não marcou a falta. O time do Cruzeiro saiu jogando. Então é o seguinte, saiu Amaral, sentiu a posterior da coxa, 19, e entrou Fraga, número 32. Essa é a única alteração no jogo, já que o Cruzeiro é o mesmo. E aí, ô Gleger, para você essa alteração, qual é a dificuldade que a Ponte terá se a Ponte tem muito prejuízo, hein, Gleger? Tem prejuízo porque o Amaral estava bem no jogo, né, Batista? Mas assim, o Fraga, na última partida, inclusive, foi um dos melhores em campo. Acho que no posicionamento não muda absolutamente nada. Vai fechar ali o setor, proteção de primeira linha. Eu acho que só porque o Amaral realmente fez um ótimo primeiro tempo. Aí sim a Ponte perde. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, sim. Confira no WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros.
E para você, Tigrão, a saída do Amaral, a entrada do Fraga. Quais as características dos dois jogadores? O que é que muda? Os dois ele vai fazer a mesma função de primeiro volante, mas a Ponte perde muito em qualidade. Amaral tem muita qualidade, é mais técnico e fazia um grande jogo. Só que o Fraga, toda vez que tem entrado bem. Ele não tem a mesma qualidade técnica do Amaral, mas é um jogador muito raçudo, que marca bem, que tem um passe curto bom. Então vamos ver se ele entra com a mesma intensidade, se entra até com a mesma personalidade que entrou em outras oportunidades. O Alisson domina dentro da área, virou lá pela ponta direita, Elvis, pé direito, cruzou na área, desvia na defesa. E vai embora, para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca, comecinho da etapa final. Elvis vem para o levantamento na área, zagueirada lá dentro, partiu o pé direito, Arthur de cabeça, deu um toque, a bola voltou, Nicola não conseguiu dominar. A bola volta reboteada, sobrando com Leonaldi. Ele bate de perna direita, atravessa uma bola da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Elvis de cabeça para o Alisson. Ele gira em cima da marcação, tenta levar, Brock vem, pega por trás. O árbitro marcou a saída de bola para o Cruzeiro. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação de graça. 33427000. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. 1-1. A Ponte saiu na frente, fez 1-0 e tomou o gol de empate. 1-0. O time da Macaca estava vencendo a partida e cedeu o empate no finalzinho da primeira etapa. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional de Qualidade 2021 Sanasa. 48 anos, uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Placar de 1-1, time do Cruzeiro. Tentou sair jogando de forma errada, Igor Formiga. Pegou, dominou, partiu na velocidade, arrancou no campo de ataque, perdeu. Foi absorvido, tragado pela marcação, mas o Cruzeiro erra também. Vem na bola, Fraga tentou na dividida, caiu, sentiu, ficou caído. Vem o Cruzeiro, Edu, dominou, inverteu, soltou lá dentro da área, Luvanor, rolou na chegada do Bidu, vem por baixo. Afasta, tira Guilherme. A bola vai para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, campo de ataque favorável ao time do Cruzeiro. A torcida segue jogando junto com o time da Macaca. Arremesso lateral. Vem para a bola para fazer a cobrança o time do Cruzeiro com Matheus Bidu. Tocou pela esquerda, Machado para Bidu. Ele prende, girou, acompanha o Alisson, vai até o fim e toma a bola do Bidu. Levanta de perna direita para Luca e o Luca foi ao solo, falta nele. Luca com a braçadeira amarela de capitão da Macaca. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Formiga, pé direito, cruzou na área, tira lá atrás o William Oliveira. A bola volta pela esquerda no campo de defesa com o Cruzeiro que sai em disparada. Vai na bola, dominou Bruno Rodrigues, escapou da marcação, tocou para Zé Ivaldo, abriu lá na ponta direita, Léo Paz, pé direito, cruzou na área para Bruno Rodrigues, chega a marcação, a bola escapa e vai para a linha lateral. É arremesso, Léo Paz cobra para o time do Cruzeiro na entrada na área, dominou, tentou a passagem, vem o William Oliveira no solo e vai tomar cartão. O Alisson chegou pegando forte, entrada forte. O William Oliveira que bateu o jogo inteiro. E agora é ele que apanhou. Chegou o Alisson pegando forte, tomou cartão amarelo. Está amarelado o Alisson. Deixa eu dar uma olhada aqui na relação de amarelados. O Alisson não estava pendurado.
Luca, Kaique França, Fecim Elvis, Formiga Chaporã, da Silva Norberto e o Hélio dos Anjos. Desses, quem tomar cartão hoje estará fora do jogo contra o Sampaio Correia, segunda-feira, dia 3 de outubro, às 20 horas, lá no Maranhão. Mas o Alisson não estava pendurado, portanto, ainda está em condições, né? Só não pode tomar o segundo, porque aí toma o vermelho no jogo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. É falta, vem pra bola, Brock pra batida. Tomando posição, pé canhoto, uma bomba em 2 tempos. Kaique França pega em definitivo. Batida do Eduardo Brock de longa distância. Pegou em 2 tempos Kaique França. Aproveite o Mega Feirão da Anhanguera Ferramentas. Até o dia 1º de outubro tem os melhores preços em máquinas, equipamentos e ferramentas. Nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. E também no site anhangueraferramentas.com.br. Não está valendo nada, o lançamento lá na frente para o Bruno Rodrigues, subiu bandeira, marcou impedimento dele. Estava realmente à frente, acerta, portanto, bandeira. Lançamento de peito do Edu para o Bruno Rodrigues, estava claramente impedido. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8, quase 9, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 1, Cruzeiro também 1. Alô, Edu Pinheiro. Sim, olha, no Castelão, empata o Fortaleza, Pedro Rocha de novo marcando. Fortaleza 2, Flamengo também 2. Segundo tempo no Maracanã, terceiro gol do Fluminense em Arias, colombiano Arias. Fluminense 3, Juventude 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, dê um like aí para nós, dê um joinha aí para nós. E para você que ainda não está, faça a inscrição no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É de graça e você estará se habilitando para concorrer aos prêmios. Bidu tentou o cruzamento, a bola veio de trás. Batido de perna direita, houve um desvio, Bruno Rodrigues, uma cacetada de perna direita, escanteio para o time do Cruzeiro. Sanasa Campinas, classificação A, com o grau de Investment Grade pela Fitness Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Escanteio para o Cruzeiro, levantamento na área, tira de soco Kaique França. A bola volta na área, chega Leonaldo de cabeça, tira, caiu com Edu, no fundo, pé direito, cruzou na área, Arthur. Corta de cabeça, tira, mandou para fora pela linha de fundo, em escanteio, novo escanteio, mas agora pela direita para o time da Raposa. 1-1, Macaca saiu na frente no primeiro tempo, cedeu o empate ainda no primeiro tempo. A torcida vai junto. Torcida vai junto. Cobrança de escanteio, vem Bidu de perto, a canhota, partiu, pé canhoto, lançou na área, lançamento errado, chega lá atrás, tirando, afasta o time da Macaca, vem no contra-golpe, recebe, domina, ajeita, vai Nicolas no campo de ataque, passou pela marcação, girou, perdeu a bola. O Nicolas não joga nada, né, cara? O Nicolas, eu não sei o que o Hélio dos Anjos vê no Nicolas, pô. Agora ele tem opção, né? Ele tem o Ribamar. Bota o Ribamar aí fazendo uma meia água aí, um pouco liberado, um pouco mais centralizado. Inverte com o Luca. Pô, o Nicolas não joga absolutamente nada. Ele não produz nada. Ele já jogou 500 jogos e não marca um gol.
já perdeu um gol feito aí porque não dominou a bola num rebote do goleiro do Cruzeiro numa bola parada. Agora ele puxa o contra-ataque, breca para esperar alguém chegar e apanha da bola. Equivocada a alteração do Hélio dos Anjos. Equivocada. Com a contusão do Fecinho, aí é azar, aí o treinador não pode ser responsabilizado. O jogador se machucou, ele não pode fazer nada. Agora saiu jogando errado o Cruzeiro, o Alisson pegou, dominou, rolou para Elvis, deu um tapa na área para Luca, dominou o artilheiro, voltou para Elvis, na área para Luca, levou para a linha de fundo sem ângulo, bateu com o lado externo do pé, ela foi embora. Para fora pela linha de fundo, acho que o Bandeira marcou impedimento, hein? Marcou impedimento do Luca, ele deu um tapa, o goleiro Rafael Cabral saiu. Ele tentou encobrir o goleiro, a bola não saiu pela linha de fundo, não deu. A bandeirona lá tava com a bandeira embaixo, hein? Se entra é caixa. Tá bem a Ponte no jogo, fora, né, a baixa produção técnica do Nicolas pelo lado esquerdo, apesar de que ele é muito esforçado, hein? Ele vai em todas, ele se apresenta, mas não consegue produzir, né? Ele não se esconde do jogo não, mas é lá e cá o jogo, a Ponte quer o segundo gol e o Cruzeiro também quer a virada. Muito bom o jogo no segundo tempo também, a exemplo do que já vimos na primeira etapa. Quer plano de saúde, opção individual, familiar e empresarial. Contrate 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br. Golquer, você sabe. Escreve-se com G-O-C-A-R-E. golquersaude.com.br. Placar de 1-1, jogo empatado. A Ponte saiu na frente no começo da partida, 7 minutos. Um golaço de Amaral. E aos 41 tomou o empate, um gol de cabeça de Zé Ivaldo, num cruzamento em cobrança de falta. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entregue em Campinas e toda a região. Chame pelo WhatsApp 983-150103. 983-150103. Aeropisos. Escanteio para o time do Cruzeiro. 2 na bola para fazer o erguimento da bola. 14 minutos passados da etapa final. Levantamento vem lá atrás. Tira, afasta Nicolas da entrada da área. Ela volta com Bruno Rodrigues. Ele domina lá pela esquerda, pisa na bola, arruma, bate de perna direita, levanta lá dentro da área. Ajeitou de cabeça Edu. A bola sobrou, dominou, tentou levar para a linha de fundo. A bola foi embora, saiu Lucas Oliveira. É escanteio, novo escanteio para o Cruzeiro bater. A bola não sai dali. Momento de grande expectativa. Felipe Machado bateu, levantou a bola cruzada na área. Vem lá atrás, tirando, afastando o Fábio Sanches. A bola caiu com o Nicolas. O Elvis estava livre. E ele oferece de graça a bola para a equipe do Cruzeiro. Tem que substituir o Nicolas, né? Não tem condições de continuar no jogo. Domina pela direita, vem Zé Ivaldo, o homem do gol. Bateu direto, fraco, Kaique França pegou. Gleger Zorzin, 15 minutos, etapa final, placar de 1-1 e o jogo no segundo tempo em Gleger. O jogo muito movimentado, né, Batista? As duas equipes buscando ali, jogando de igual para igual, encarando muitas bolas paradas. Mas eu concordo, né? O Nicolas entrou muito mal. Muito mal, você vê a diferença dele para o Fecinho. Então, também acho que o Hélio errou. Claro que é estratégia de jogo, tenta pôr velocidade, tenta ter um pouco mais de velocidade pelo lado ali, pelo lado esquerdo, né, onde entrou o Nicolas, mas muito mal. Eu teria, por exemplo, colocado o Ribamar. Deixa o Luca flutuar e o Ribamar centralizado. Mas é a opção do treinador. Tá muito mal o Nicolas, mas eu gosto do jogo muito movimentado. E atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Nacional Sol, peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19995961768. Nacional Sol. Bruno Rodrigues vai para o solo, o árbitro parou, marcou falta nele, não deu o cartão, apenas a falta. Deu o cartão para o Fábio Sanches. Fábio Sanches não estava pendurado.
Fábio Sanches não estava pendurado, portanto, não tem problema aí, né? De desfalcar o time da Macaca contra o Sampaio Correia na segunda-feira, dia 3. Jogo marcado para as 20 horas. Portanto, cartão amarelo para o zagueiro da Macaca, Fábio Sanches, e o jogador do Cruzeiro está sendo atendido, o jogo está paralisado. É o Leonaldi. Ele tomou uma cabeçada. Tem um do Cruzeiro, que é o Bruno Rodrigues, mas já está de pé. Agora, o que está sendo atendido pelo departamento médico da Ponte é o Leonaldi. Olha lá, deitou. Aí ainda é o lance recuperado. E preocupa, sabe por quê, Batista? Ele tomou uma forte cabeçada ali no malar. Pode ter havido um afundamento ali de um dos ossos do rosto. Doutor André Paraíso Forte, todo o departamento médico, massagista da Ponte, tentando ali entender melhor o que aconteceu. E o Leonaldi, que é um tanque, né? Leonaldi briga, ganha todas as divididas, corre o campo todo. Para ter caído assim, se for supercílio, aí estão estancando o sangramento. Mas ele, quando tomou a cabeçada numa bola dividida, também sem nenhuma maldade do jogador do Cruzeiro, foi meramente um acidente de trabalho. Ele, olha lá, tá saindo o replay nesse instante. Primeiro momento fiquei com a impressão de cabeçada e agora foi uma cotovelada. Supercílio, abriu o supercílio. Cotovelada, eu acho que é um pouco abaixo do supercílio. Sente o Leonaldi e a Ponte não pode perder esse jogador nesse momento. E o Ribamar vai entrar, hein? Não pode perder o Leonaldi, porque já perdeu o Amaral, aí perde a estrutura do meio campo. Felizmente não é nada ósseo não, acho que foi um corte ali, não é no supercílio, é um pouco do lado, um pouco abaixo. Vamos ver como é que reage o Leonaldi, vai ter que trocar o calção, né? Tá com sangue no calção, na camisa lá, vai trocar o uniforme todo. Então foi corte. É mais feio do que perigoso. Perigoso é quando é ósseo, né? Ribamar vai para o aquecimento. É falta para o Cruzeiro. Matheus Bidu, não há barreira, apenas o Elvis na frente. Autorizado, Bidu, pé canhoto, cruzou na área, subiu a defensiva da Macaca, afasta, tira, a bola voltou, bateu de pé direito, Felipe Machado bateu mal, jogou torto e para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação de graça. 33427000. Odontoclinic é a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Giovani está entrando no time. Giovani 42 no lugar do Léo Paz. Giovani 42, portanto, no lugar do Léo Paz. Alteração no time do Cruzeiro, domina Bruno Rodrigues, partiu, vem acelerando por dentro, tentou o passe, errou. Chega Kaique França com os pés, ele domina dentro da sua área de confinamento. Anhanguera Ferramentas, até o dia 1º de outubro, os melhores preços em máquinas, equipamentos e ferramentas nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. E também no site, viu? anhangueraferramentas.com.br. No sábado, agora, dia 1º, estaremos lá com toda a equipe na Anhanguera Ferramentas. A Anhanguera Ferramentas, e vem o time do Cruzeiro. Domina Edu, pela lateral da grande área, tentou um passe de calcanhar, tentou ganhar um escanteio e ganhou. Jogou em cima do Arthur, ganhou escanteio pela direita. Escanteio para o Cruzeiro. Eu dizia que no sábado estaremos lá no Jardim do Trevo, loja da Anhanguera, no Jardim do Trevo, das 10 até o meio-dia. Renato Cajá estará conosco nesse programa do sábado e você é o nosso convidado especial das 10 até o meio-dia. Escanteio, vem Bidu, pé canhoto, cruzou na área, subiu, Fábio Sanches tira, a bola volta pela direita, Giovani tocou na frente, lançamento para Bidu, Bidu chegou, conseguiu, dominou, soltou a bola para Luvanor, pela direita, cruzamento, a bola tocada pela esquerda, bateu, é gol, é gol! Gol! Do
21 minutos passados da etapa final do jogo. Lá pela direita, conseguiu dominar o time do Cruzeiro. Deu um toque de cabeça do Felipe Machado no fundo. Bidu ganhou do Nicolas, deixou o Nicolas sem pai, sem mãe. Pro Luvanor pela direita. Felipe Machado cruzou no segundo pau. E lá apareceu o artilheiro Edu. 99, chegou fechando com o lado interno, deu a chapa de pé canhoto, jogou lá dentro e vira o jogo. Vira o jogo em cima da macaca. Edu, 99, Cruzeiro 2, Ponte Preta 1, e o detalhe do gol é seu Gleger Zorzin. Batista, mais uma vez a Ponte vacilando, né? Vacilou ali, deixou o Bidu, o Nicolas na recomposição muito mal, né? Muito mal o Nicolas. E aí caiu no pé do artilheiro. Aí ele não tem dó, né? Esse Edu é bom jogador, artilheiro, né? Fez um belo gol, o Cruzeiro vira o jogo. E assim, a Ponte voltou bem para o segundo tempo. O problema é que tá deixando o Cruzeiro jogar, né? Esse é o grande problema. Num vacilo enorme do Nicolas, né? Que poderia ter feito ali a recomposição. Mas aí o cruzamento pega o Edu sozinho lá no segundo pau e aí ficou fácil. Jogou a bola na rede. Lamentável, né? Lamentável porque a Ponte tinha tudo. Se o jogador não tem recurso, por que ele não joga essa desgraça dessa bola para a linha de fundo? Pelo menos cede o escanteio e aí no escanteio vai ver o que dá, né? Não. Tentou dominar em cima de um jogador extremamente habilidoso que é o Bidu. Ele fez errado, olha lá o Hélio Protegeu, dos Anjos, né? reconhecendo, Hélio dos Anjos reconhecendo o erro, a bobagem que fez de pôr esse rapaz no time. Na verdade, Batista, amigos da Bandeirantes, Gleger, ele foi proteger com o corpo, né? Ele calculou tudo errado, ele falou, tá fora. Sabe aquela quando o jogador vai dar o jogo de corpo e fica com a bola no fundo, ou melhor, deixa a bola ir embora no fundo? Ele protege e o adversário não chega. Só que ele protegeu com o corpo mole. E vem o time do Cruzeiro. Bateu Bruno Rodrigues, a bola desviada. Vai embora. Pra fora pela linha de fundo em escanteio para o Cruzeiro bater. Escanteio, o Cruzeiro cresce muito no jogo. A Ponte sentiu o gol. E eu só concluindo, né, a descrição. Ele protege com o corpo. E aí o Bidu dá uma volta nele. Coisa ridícula. Ridícula. E foi sacado agora o Nicolas. Quer dizer, Hélio tem muito crédito, mas hoje pisou na bola. Escanteio para a Raposa. Vem para a bola Felipe Machado. Cobrou, levantou na área. Vem de cabeça Luca. Afasta, mandou para fora, para a linha lateral. E o Edu tomou cartão amarelo, tá amarelado, camisa 99. Zé Ivaldo, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo em tiro de meta. Tiro de meta pra Macaca. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter descontos melhores, condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e toda a região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Domina Ribamar, pé canhoto, uma bomba. Ela vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Ribamar recebeu, ajeitou e já soltou a pancada. Ela subiu muito, foi embora. Pra fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Cruzeiro bater. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. 26 passados, placar do jogo majestoso. Cruzeiro 2, Ponte Preta 1. Olha o bote, Bruno Alves dominou para o time da Macaca, adiantou demais. Tira Eduardo Brock, manda para fora pela linha lateral, seguindo Edu Pinheiro. No segundo tempo, em Corinthians 1, Atlético Goianiense também 1, Flamengo 2, Fortaleza também 2 lá no Castelão. E 21h45 tem Atlético Mineiro e Palmeiras.
Bandeirantes. Domina, vem pela direita, a Fraga, dá um tapa na bola, ela para na poça d'água, sobrou com o Elvis, recolhe na perna direita, soltando pela meia direita, Bruno Alves levantou para a cruzada na área, tirou lá atrás, afasta a tira defensiva do Cruzeiro. A Ponte melhora, daqui a pouco os comentaristas vão falar. Domina Bruno Alves, agora passe errado no Bruno Alves. Porque o Hélio dos Anjos demorou tanto tempo para mexer no time. Esperou tomar o segundo gol para mexer. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Sanasa Campinas. Mania dos treinadores, né? Esperar muito tempo, só mexem depois dos 20. Domina lá pela direita, Bruno Alves, bateu cruzado. A bola foi embora, saiu jogando errado o Cruzeiro. Bruno Alves já deu uma castanhada, ela passou por cima, foi embora. Em tiro de meta, sem perigo para o time do Cruzeiro bater. Rocha Autopeças há 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. A Ponte saiu na frente, primeiro tempo, fez 1-0 aos 7 minutos, um golaço do Amaral. Tomou o empate aos 41, Zé Ivaldo. E o Cruzeiro com o Edu virou na etapa final o placar de 2-1. A Raposa vai vencendo, vai torcer aí para resultados negativos do Bahia, do Grêmio, para ser ainda, com este resultado aqui, com esta vitória, será campeã. Já subiu, já está na Série A o ano que vem e está brigando aí para conseguir o título da competição. Domina Bruno Alves, ele vem para dentro do círculo central, na frente para Elvis, deixou a bola escapar, a bola reboteada, voltou na cabeça do Bruno Alves, ele tocou na frente, tira a defesa do Cruzeiro, mas está impedido o Edu, ele que marcou o segundo gol do time do Cruzeiro, estava impedido. Gol quer, plano de saúde, atendimento nos principais hospitais da região e melhores clínicas e laboratórios. Acesse golquersaude.com.br, você sabe. Golquer escreve-se com G-O-C-A-R-E. golquersaude.com.br. Luca, pé direito, cruzou na área, Ribamar arremata de cabeça, mas erra o buraco, a bola saiu em tiro de meta para o Cruzeiro. Pois não, Tigrão? A formatação da Ponte agora é a seguinte, né? O jogador que entrou no lugar exatamente do Alisson, que é o Bruno Alves, ele vai fazer a função do Alisson ali, fazendo uma meia pelo lado direito, né? E faz a recomposição e tal. E com a entrada do Ribamar, o Luca faz a beirada esquerda e o Ribamar joga centralizado. Elvis dominou, enfiou na entrada da área para o Ribamar. Chega para tirar. Afasta Lucas Oliveira, o zagueiro manda lá na área da Macaca. Kaique França saiu para dominar com os pés. Pois não, concluindo. Então o Luca agora faz uma beirada na posição onde estava o Nicolas. O Ribamar faz a do Luca mais centralizado. E o Bruno Alves faz exatamente essa função que era do Alisson. Só que o Cruzeiro prepara o terceiro gol, porque a Ponte agora, 30 minutos, momento da decisão do jogo, ela vai com tudo, vai se expor, joga em casa, não tem outra alternativa, mas o Cruzeiro é letal. A tendência pode não acontecer, mas a tendência é que a Ponte vá se expor e tome o terceiro gol. Vamos ver aqui a mexida do Cruzeiro. Rafa Silva, 17. Rafa Silva, 17. E entrou 46. Kaique entrou no lugar do Matheus Bidu. Então Kaique entrando no lugar do Matheus Bidu. E o Rafa Silva entrando no lugar do Edu. Estas as duas alterações no time do Cruzeiro. A Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado.
Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br e nós estaremos lá na loja do Jardim do Trevo, sábado, das 10 até ao meio-dia. Das 10 ao meio-dia você participa com brincadeiras. Teremos lá presentes para você. Você é o nosso convidado para cobrar pênaltis, aquele golzinho de praia. E você, portanto, acertando o pênalti, ganha presentes da Rádio Bandeirantes e também da Anhanguera Ferramentas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui majestoso, Ponte Preta perde, Cruzeiro 2, Ponte Preta 1, alô, Etô Pinheiro. Sim, ainda a Série B, 21h45, tem Esporte Náutico Clássico de Recife, Brasileirão, empata o Ceará no Couto Pereira, hein? Curitiba 1, Ceará também 1 e continua Corinthians 1, Atlético Goianiense também 1. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3. Estamos também nos aplicativos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos atingindo 15 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, essa é a hora, esse é o momento. Faça a sua inscrição, é gratuita. Não paga nada e você se habilita aos sorteios. Normalmente tem os sorteios de ingressos, mas uma das exigências é ser assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e tem a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e toda a região. Domina, tenta a passagem, Bruno Alves pela direita, rola na lateral. Vem Formiga pro cruzamento, a bola vai direto e para fora, longe pela linha de fundo e tá caído o Ribamar. Ele reclamou, dizendo que foi tocado dentro da área. Se tivesse sido tocado seria pênalti. Mas não houve nada, só reclamação do Ribamar. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Domina Arthur, recolhe na beirada do campo para Ribamar, voltou para Fraga, levantou para Bruno Alves. Time do Cruzeiro sai na base do chutão. Lançamento lá pela esquerda, marcação, já ficou o Guilherme, partiu na velocidade, vem pela esquerda, entrou na área, invadiu o pé direito, bateu, é gol! Gol do Cruzeiro! Rafa Silva, camisa 17, num contra-ataque mortal, levou na velocidade e matou o jogo. A bola estava no ataque do time da Macaco, o lançamento foi para ele, ele dominou em cima da risca na metade do campo e partiu na velocidade, ganhou do Guilherme. Guilherme ficou perdido e aí bateu de perna direita Rafa Silva para estufar a rede. É o terceiro da Raposa, mata o jogo. 3 para o Cruzeiro, 1 para Macaca. E o detalhe do gol é seu, diz aí Tigrão. O jogador pegou lá na linha de meio de campo, lado esquerdo, veio costurando. Ganhou do Guilherme Souza, ganhou na corrida do Igor Formiga, veio para cobrir o Fábio Sanches, ele lambeu também e quando o Kaique foi sair, ele tocou no contrapé, fez um gol espetacular. Eu falei há 2 minutos, né? O Cruzeiro prepara o terceiro gol. A Ponte vai e não produz e se expõe. E o Cruzeiro é letal. A tendência era essa. Poderia até não ter acontecido. O futebol tem lá os seus caprichos. Mas
a Ponte, entre outras coisas, está de joelhos fisicamente. Correu muito, lutou uma barbaridade no jogo, mas arriou. E nas trocas, veja, esse jogador acabou de entrar no lugar do Edu, que tinha feito o gol. E faz uma jogada monumental. Aí a diferença brutal, né? O Pesolano olha para o banco e fala, vai lá, Rafa Silva, faz o seu. O Hélio olha para o banco e vai ter VAR, hein? Parece que teve um toque de braço, vai ter VAR, ele não soltou a bola ainda. Pode ser que a Ponte volte para o jogo, pode ser. Mas aí... Ele foi na cabine do VAR, porque ele foi chamado a atenção. A bola foi quebrada lá atrás pelo Giovani e aí foi feito o lançamento lá na frente. Ele disputa essa bola com o Bruno Alves. Bateu o braço. E a bola tocou no braço dele. É sempre aquela história, né? O que é braço? O antebraço é braço. É braço. E braço aberto. Senão ela ia no peito, exatamente. Então o gol vai ser anulado. Do Bruno Alves. Resta saber se o Ramon Abate Abel, que é de Santa Catarina, considerar essa parte do ombro até o cotovelo como braço, o gol vai ser anulado. Pois não, Edu Pinheiro? Olha, para falar em VAR, lá em Curitiba, gol do Ceará anulado, hein? Gol do Ceará anulado, gol do Marcos Júnior. Continua Curitiba 1, Ceará 0. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Opa, muito obrigado. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite as ofertas especiais de aniversário. Compre também online supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram @golcaresaúde. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Visite a nova loja na Avenida das Amoreiras 4079, no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964 290 680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. E Mega Feirão na Anhanguera. Nas lojas e também no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Tem alteração. Gol confirmado. Gol confirmado. O árbitro, portanto, confirmou aquilo que ele próprio já havia marcado, dando o gol para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro fazendo alterações, né? Tá saindo aqui o Bruno Rodrigues. Número 2. Tá entrando o Wesley Gasolina. Tá entrando Gasolina no lugar do Bruno Rodrigues. E tá saindo o Wesley Gasolina no lugar do Bruno Rodrigues. É uma alteração. E tem mais uma alteração também na equipe do Cruzeiro. A saída do Luvanor e a entrada do Lincoln, camisa número 12. São aí as alterações, as últimas alterações no time do Cruzeiro. Placar de 3-1, o time da Ponte tenta perfurar o ataque pela esquerda, com Arthur para Luca, Luca para Elvis, ele domina, dá um 3-dedo lindo na bola, para Arthur, levou para a linha de fundo, encarou a marcação, tentou sair dela, dobra a marcação e o árbitro para marcar. Falta para Macaca. Lá na linha de fundo, a falta pela esquerda para Macaca bater. Só sobre o lance polêmico do terceiro gol do Cruzeiro, eu também não daria falta, não. Uma disputa pelo alto entre o Bruno Alves e o Giovani. Bola esbarra ali no braço, mas sabe onde foi esse toque? Na cabeça da meia-lua defensiva da Ponte. Aí a bola espirra.
Volta para Ponte, Elvis. Autorizado. Elvis, pé direito, cruzou na área. Arthur tentou finalizar, tocou errado. A bola pela linha de fundo é tiro de meta pro Cruzeiro. A sua informação, diz aí, Edu. Olha, mais o gol do Fluminense no Maracanã. Michel Araújo, Fluminense 4, Juventude 0. E gol do Corinthians, o Yuri Alberto. Segundo tempo marca Corinthians 2, Atlético Goianiense 1. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11 964 290 680. Sofisticar Autovidros. Arthur tá amarelado, ele subiu contra a marcação do Giovani e cometeu a falta, está amarelado. E o Igor Formiga vai embora. Bernardo está entrando no time da Macaca, portanto alteração no time da Ponte Preta. Entrando Bernardo, camisa número 13, no lugar de Igor Formiga. Deixa eu ver a relação aqui, o Arthur não estava pendurado, portanto o Arthur vai jogar contra o Sampaio Corrêa. Bola cruzada na área, entrou, pé direito, bateu, é gol! Rafa Silva, gol do Cruzeiro! Na marca de 43 minutos passados da etapa final, Cruzeiro saiu tocando bola lá atrás, lá pelo setor esquerdo, partiu na velocidade, lançamento no cruzamento, Rafa Silva chegou na cara do Kaique França, chegou escorando de pé direito e mandou a bola no fundo do gol. Estufou a rede da Macaca. 4 para o Cruzeiro, 1 para a Ponte Preta. E o detalhe do gol é seu Gleger Sorzin. Batista, 3-1 já tinha matado o jogo, né? Aí mais uma vez o Rafa sai na cara do gol e só tira do Kaique França. Então quer dizer, a Ponte realmente sentiu, na minha opinião, o segundo gol, né? Tomou o terceiro, não conseguiu se equilibrar, as mudanças não surtiram efeito. E tá aí, 4-1 pro Cruzeiro, goleada no Majestoso. E aí, Batista, é aquela história, a Ponte perdeu o Amaral, né? Que sentiu, veio com o Fraga. Aí o treinador tira o Alisson, que é o cara da intensidade, né? O Fraga entrou, correu pra lá, correu pra cá. Aí ele bota no lugar do Alisson, Bruno Alves. Você viu quem que tava nesse lance, no nascedouro, na origem, quando a bola foi levantada? O Bruno Alves é atacante, né? Um cara pra jogar lá perto da área, jogador trombador, jogador que chuta forte. Agora, bota o cara no meio de campo para fazer uma função de um terceiro volante / meia. Acabou, né? E ele que estava no lance. Ele, olha lá, olha onde se posiciona o 70 da Ponte. Ele tá ali, ó, fazendo uma marcação pelo lado direito e com a bola ele tenta sair por ali, mas está se posicionando no campo defensivo. Uma espécie de volante. Hoje não foi feliz o Hélio. Não sei se o Alisson sentiu, também estava amarelado, né? Pode ter sido para preservar, mas a verdade é que as mexidas fez sim, foi porque se contundiu, nas demais o Hélio arrebentou com o time. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 3342-7000, 3342-7000, Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Amaral não sentiu, não, ele saiu, aliás, o Amaral não, o Alisson, melhor dizendo, saiu porque estava amarelado. Ele não sentiu, quem sentiu foi o Amaral, sentiu a posterior, teve que abandonar o time. Então, E aí, realmente, o time já começou a ser arrebentado com a saída do Fecim. Exatamente. Muito mais pela entrada do Nicolas do que pela saída do Fecim. Exatamente. E quando saiu o Amaral, aí implodiu de vez, né? Implodiu de vez e a Ponte correu muito, gramado pesado, mas cansou, né?
O Cruzeiro com muito mais manancial de banco, com muito mais opções. Veja, um técnico olha e fala pro Nicolas ir lá resolver o jogo. Vamos lá na falta, Tigrão. Né? Elvis, batida na falta, quase entrada na área. Elvis, pé direito, bateu, explodiu na barreira. A bola volta reboteada lá pela esquerda, Gasolina. Ele acelera, o árbitro parou, marcou falta do Bruno Alves. Eu só concluindo o raciocínio, o Hélio, com poucas opções de banco, pede pro Nicolas substituir a altura o Fecim. Aí o Pesolano fala pro Rafa Silva, vai lá que agora é contigo na velocidade. Fez 2 gols e matou o jogo. Mas até 1-1, quando o Nicolas fez aquela bobagem lá no fundo e perdeu a bola, saiu o cruzamento e saiu o gol, o segundo do Edu, o jogo era igual. Tanto poderia a Ponte fazer o segundo gol, como poderia o Cruzeiro fazer o segundo gol. Só que, ao tomar o segundo gol, a Ponte arriou de vez. Apita o árbitro. Termina o jogo, a Ponte é goleada em pleno estádio Moisés Lucarelli. 4 para o Cruzeiro. Rafa Silva marcou 2. Edu e Zé Ivaldo. E para a Ponte Preta, Amaral marcou no primeiro tempo a 7 minutos. Naquele momento que o Amaral marcou um golaço, tudo parecia que seria uma noite extremamente feliz para a Macaca, mas futebol é assim, né? Hoje o Hélio dos Anjos foi infeliz, mexeu muito errado. E lá em Londrina ele mexeu muito certo e a Ponte venceu o jogo. Cruzeiro, portanto, será o campeão. Não é uma derrota desastrosa, não. A Ponte precisa aí talvez de mais um pontinho, 2 talvez, né, para trabalhar em cima dos números matemáticos, mas com 43 a Ponte já conseguiu o seu principal objetivo, que é a permanência na Série B Abezona. E vem aí na sequência, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Meus amigos, eu não tenho aqui o público do Majestoso encerrado. Ponte 1, Cruzeiro 4. A Ponte perde uma invencibilidade de 9 jogos no Majestoso. Congela aí na 7ª colocação. Aliás, a Ponte vivendo, o seu melhor momento desde que começou essa Série B. Por enquanto, 7ª congela nos 43, mas é claro, vai perder posições aí, porque a rodada só está começando. Cruzeiro, 71 pontos. Subiu com 7 rodadas de antecedência e se vencer a próxima já vai ficar com o título, com certeza vai ficar com o título aí da Série B. Acabou no Brasileirão, Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, acabou o Fluminense 4, Juventude 0 e atenção, hein? Vira o Fortaleza 3, Flamengo 2, gol nos acréscimos, tá 1-0 Fortaleza. O Flamengo virou 2-1, o Fortaleza empatou e vira agora 3-2 para o Fortaleza. Instantes finais de Coritiba 1, Ceará 0, 21h45. Tem aí Atlético Mineiro e Palmeiras como destaque. E na Série B, também 21h45, tem Sport e Náutico, o clássico de Recife. Vamos lá, Tigrão, começa com você. Ponte 1, Cruzeiro 4. Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, a Ponte tinha tudo, absolutamente tudo, para ir pro intervalo em vantagem, ganhando o jogo por 1-0, fez um belo primeiro tempo. O Cruzeiro cresceu muito também no primeiro tempo, porque depois que a Ponte fez o gol, recuou demais, deu campo para a equipe de Minas Gerais. E aí o Cruzeiro foi ao empate. Para mim houve um erro sim de posicionamento da zaga, do Arthur, que estava no meio da área e o setor dele foi por onde entrou o jogador Zé Ivaldo, que fez o gol. Isso acho que abalou um pouquinho psicologicamente o time da Ponte, que tinha caído de produção por ter recuado e também tinha caído muito de produção em função, obviamente, da saída do Fecim, que estava muito bem no jogo. Às vezes o Fecim não está bem, então sai, lógico, continua mais ou menos no mesmo patamar. Mas o lado forte da Ponte era exatamente com o Fecim, que era o lado esquerdo, fazendo ali uma dobrada
ou uma dobra muito boa com o Arthur. Saiu o Fecim, eu dava essa sacada no momento, eu fazia esse apontamento de que a Ponte não só perdia individualmente com a saída do Fecim, como ia perder também a qualidade de apoio do Arthur, que tem muito entrosamento com o Fecim. Não deu outra. O Arthur não foi mais, e aí o Hélio foi infeliz. E só colocando aqui que o Fecim saiu contundido, com uma contusão muscular que deve tirá-lo do campeonato até o final. Então, a opção do Hélio pelo Nicolas, compreensível. Bom, vou tentar continuar em velocidade, vou tentar por ali puxar um contra-ataque, só que a condição técnica do Nicolas, que pode evoluir, pode melhorar muito, é muito menino ainda, vem de uma escola espetacular do Inter de Porto Alegre, mas é um jogador hoje, no momento, muito limitado e muito abaixo, inclusive, da média do time da Ponte no momento. Talvez o Ribamar, como ele fez depois, então ele precisou, para arrumar uma, que foi a contusão do Fecim, ele queimou duas, que ele põe o Nicolas e depois tira o Nicolas. Né? Ele poderia simplesmente já ter vindo com o Ribamar, ter puxado o Luca um pouco para a beirada, como ele fez quando ele sacou na mesma posição pela segunda vez, tirou o Nicolas. Então errou o Hélio, mas nós vamos botar na conta do Hélio? Absolutamente não. Nós temos também que reconhecer que a Ponte enfrentou um time aí que chegou a 71 pontos contra 43 da Ponte. Contra um time que já tem 48 gols contra 29 da Ponte. Contra um time que sofreu 16 gols contra 30 da Ponte. Aliás, 17, sofreu um hoje. A Ponte sofreu 30 e o Cruzeiro sofreu 17. O Cruzeiro marcou 48 e a Ponte marcou 30. Então, a pontuação, o Cruzeiro 71, a Ponte 43. Esse foi o adversário, essa foi a qualidade de adversário que a Ponte enfrentou. Acho que ficou pesado demais, acho que a Ponte se desconcentrou, quando tomou o segundo gol desorganizou tudo, e aí o Hélio vai mexer de novo e tira o Alisson e vem com o Bruno Alves para fazer meio campo. Para fazer o lado direito, exatamente, ele entrou exatamente na posição do Alisson. Sem a bola recompõe, com a bola apoia o ataque e tenta partir para cima. Entrou muito mal o Bruno Alves, inclusive no lance do terceiro gol, ele que está disputando a bola lá na frente, no lance polêmico que teria batido no braço do Giovani, eu também não teria parado, foi lá na cabeça da meia-lua, e aí a bola ainda atravessou o campo todo, foi um golaço, foi o gol mais bonito do jogo, a 37 do Rafa Silva. Então a Ponte, quando se desorganizou, baixou a guarda. E baixou a guarda contra um boxer altamente agressivo, fazendo uma analogia com o boxe, aí tomou o nocaute, para mim um placar muito grande pelo que foi o movimento geral de ações da partida, mas que premia a letalidade, que premia a forma altamente agressiva e objetiva que o Cruzeiro enfrenta os seus adversários. Meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, acabou também Fortaleza 3, Flamengo 2, hein? Acabou, repito, Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, acabou Fluminense 4, Juventude 0, nos acréscimos ainda Coritiba 1, Ceará 0, 21h45 tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu estava vendo aqui no retrospecto, nos últimos 11 jogos entre Ponte e Cruzeiro, Cruzeiro ganhou 9 e a Ponte ganhou 2. A última vitória da Ponte sobre o Cruzeiro, dezembro de 2020, pela Série B, majestoso, 2-1. E o gol da vitória da Ponte foi do Bruno Rodrigues, hoje jogando pelo Cruzeiro. Vamos lá, 4-1 de virada. Oi, Gleger, queremos ouvir o deu Cruzeiro no majestoso. Edu, eu assim, né, pelo jogo que foi, eu também achei um placar elástico. Tudo bem que o Cruzeiro foi mais letal, teve mais competência, soube assimilar o resultado negativo, né, estar atrás no placar. Você vê que a todo momento, sempre mantendo a mesma organização, é o time, né, que para mim é o time que vai ser campeão, não tenha dúvida disso, independente de qual seja a rodada. Mas eu também achei um placar elástico demais. Acho que a Ponte se jogou achando que daria. Toma o segundo gol, na minha opinião. Ali a Ponte realmente desorganizou.
Teve aí as substituições, teve a saída do Amaral, teve a saída do Fecim. A Ponte, a gente sabe disso, né? O time da Ponte é um time muito forte, muito bom. O problema é as peças de reposição, que aí é uma incógnita, né? Você vê que o Fraga até então vinha entrando muito bem. Hoje entrou, mas passou despercebido. Certo? O Nicolas, por exemplo. O Nicolas entrou muito mal. Você vê que no lance do gol, né, no segundo gol, ele vai ali tentando proteger uma saída de bola, onde ele poderia ter dado um bico para frente ou ter feito um lance de recuperação, traz a bola por dentro, sai jogando. Ele preferiu proteger e o Bidu foi mais inteligente, foi mais rápido, teve mais força, teve mais dedicação no lance e saiu com a bola e conseguiu ali executar o cruzamento. Então, Edu, eu acho que a Ponte teve sim uma desorganização, acho que sentiu o golpe, mesmo enfrentando um time que o Tigrão acabou dizendo os números aí agora há pouco, e é realmente impressionante os números do Cruzeiro nessa Série B, mas a Ponte fez um bom primeiro tempo, saiu na frente, poderia inclusive ter ampliado o placar em 2 ocasiões, 2 cabeçadas ali, que a Ponte poderia ter feito o segundo gol, toma o gol no finalzinho do primeiro tempo, e aí eu acho que também houve uma certa, não vou dizer assim, desorganização, porque estava terminando o primeiro tempo, dava tempo do Hélio organizar no vestiário, mas as substituições, as peças que entraram, deram uma desmontada na estratégia, deram uma desmontada na plataforma da Ponte. E aí o Cruzeiro, as entradas, dá para ver os jogadores que entraram, o Rafa aí que entrou, fez 2 gols, né? Entrou muito bem no jogo. Então as substituições do Cruzeiro muito efetivas, muito sólidas, mantendo e elevando ainda mais o nível técnico, e da Ponte, ao contrário, né? Baixou demais o nível, desorganizou, e tá aí o resultado, que na minha opinião não foi o jogo. Mas o que vale, né, Edu, é bola na rede, e a efetiva competência desse time do Cruzeiro é o que prevaleceu no jogo de hoje. Sem dúvida, Cruzeiro grande elenco e tem banco, né? À medida que o Cruzeiro foi, né, fazendo a substituição, foi ganhando terreno. De virada 4-1, Amaral marcando 1-0 Ponte, 17 primeiro tempo, primeiro gol do Amaral, hein? Com a camisa da Ponte, revelado na base. Depois empata o Cruzeiro no final do primeiro tempo, aos 46, com Zé Ivaldo de cabeça, cobrança de uma falta lateral. Depois 21 segundo tempo, o Edu 2-1, a 31, Rafa Silva 3-1, de novo Rafa Silva aos 43, 4-1, não tem aqui ainda o público, e a Renda Fecim se machucou com 23 minutos de jogo. O Amaral se machucou, saiu no intervalo, jogo complicado para a Ponte também, campo encharcado, e é isso aí. 4-1 vence o Cruzeiro e fica aqui o convite, vamos para o nosso jogo aberto, daqui a pouco a coletiva do Hélio, hein? Tio Hélio vai falar, tem também a votação do craque do jogo, eu tenho também o gabarito, jogador por jogador, tem a defesa do jogo, essas e outras, hein? Olha só, fiquei devendo aqui o resultado que faltava no Brasileirão, dos jogos que começaram às 19 horas, acabou lá no Couto Pereira. Coritiba 1, Ceará 0, os demais repetindo, Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, Fluminense 4, Juventude 0, Fortaleza 3, Flamengo 2, 21h45, Atlético Mineiro e Palmeiras, Goiás e Botafogo, Internacional e Red Bull Bragantino. E na Série B, 21h45, Esporte Náutico. Meus amigos, muito obrigado. Fica aqui o convite, continue conosco no YouTube. Dê seu like aí, por favor, faça a sua inscrição. A gente agradece, muito obrigado. Aqui fechado, Ponte 1, Cruzeiro 4. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br.
Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. XL Simone, presidente do Brasil. Simone 15, a presidente da coragem e do amor. Eu sou Simone Tebet, professora, advogada, senadora da República e me comprometo a levar o Brasil para um novo caminho de paz, união, amor e com coragem para fazer o que precisa ser feito. Se você me der esse voto de confiança, nós vamos fazer diferente e mudar o Brasil de verdade. Só preciso de um voto, o seu. E eu conto com ele. Coligação Brasil para todos. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vote 10, vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Estou aqui para pedir o seu voto. Vote 10 para terminar o que está parado. Vote 10 para trazer mais segurança, mais educação para os nossos filhos. Vote 10 para trazer emprego, renda, para botar comida na mesa. São Paulo pode mais. E é isso que a gente quer. Alô, Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Coligação São Paulo pode mais. Edu Pinheiro. Vamos a Curitiba, duelo dos Anjos, Ponte 1, Cruzeiro 4. Alô, alô, majestoso. A sala de imprensa. Sala de imprensa, Sérgio José Salvucci. Instantes iniciais da coletiva. Você tá falando? Tratamos as condições normais nós. Tratamos qualquer adversário aqui dentro do Moisés. Tivemos a infelicidade de tomar um gol bobo na bola parada, porque a bola parada minha ela é muito recente. Ela é treinada na véspera do jogo. Tanto a ofensiva quanto a defensiva. Eu não costumo fazer recreativo, não tenho isso comigo. Eu trabalho a bola parada nas vésperas do jogo. Mas o jogo em si do primeiro tempo, você entende? Nos colocou com condições de ficar satisfeito, ficar feliz. Nós tivemos 10 situações de gols no primeiro tempo e nós não concluímos. E contra um grande adversário. Se você tem a oportunidade, você tem que matar. E também não estou aqui direcionando isso, a derrota, não. Eu estou direcionando o belo jogo que foi feito no primeiro tempo. O segundo tempo, o adversário joga como poucos times no Brasil jogam. É um time que enfia 5 homens lá em cima e tome lançamento, tome bola longa. Nós optamos de manter a nossa estrutura de marcar a saída de bola deles. Nós roubamos 12 bolas no sistema defensivo do adversário. Né? Podíamos ter aproveitado mais? Podíamos. Neutralizamos essas jogadas longas deles. Neutralizamos, que ela sai do Brocker e sai dos volantes. Você entende? Alguma vez ou outra do Zé Ivaldo. Não é isso? Neutralizamos isso, roubamos criamos várias situações e jogamos um volume de jogo muito forte dentro deles. Daqui a pouco o gol aos 43, 44 minutos pode ter nos desestabilizado um pouquinho. Reativei no vestiário, coloquei a condição moral para eles de continuar, de acreditar e de manter a nosso nível. Eu senti muito a própria saída do Amaral. O Amaral estava fazendo um jogo praticamente perfeito no primeiro tempo. Não é pelo gol, mas é pelo posicionamento, pela qualidade técnica, e mexemos de novo. A saída do Fecim, ultimamente eu tenho assim, o Fecim estava com 2 cartões amarelos, e eu estou o tempo todo para mim, tomara que o Fecim não tome o terceiro, o Fecim não pode tomar o terceiro, porque é um jogador que ditou um jogo nosso muito agressivo. Coloquei um jogador que fez uma semana sensacional. Desde o primeiro treino da semana, o Nicolas foi muito bem nos treinamentos, tanto na parte específica, na parte técnica. Fizemos o que tínhamos que fazer. O jogador com mais puxada, eu estava acreditando muito na transição, porque como é um time que coloca 6 jogadores lá na zona de ataque, quando a gente pega essa bola, a gente pode pegar eles com menos jogadores. E ele, inclusive, o próprio Nicolas, juntamente com o Luca e o Alisson, fizeram as transições muito boas no primeiro tempo. Nós criamos situações com isso. Então, o que eu lamento e o que dói é o placar. O placar dói. Mas o jogo em si,
Eu não tenho nada a reclamar dos meus jogadores e a responsabilidade é minha. Quem errou foi colocado por mim lá dentro. E é um momento que eu, particularmente, sim, eu crio sonho, sim. Eu vou falar mais uma vez, eu não venho para Ponte Preta para não pensar grande. Foi eu que criei, sim, esse sonho de buscar, de estar chegando, de vamos em cima. Nós temos a oportunidade de chegar ao sonho. Tudo que eu trabalhei nos últimos dias aqui na Ponte Preta foi, sim, em busca de chegar entre os 4. Mas eu valorizo muito o que o meu grupo fez até agora. Valorizo muito esse grupo por tudo que eles estão fazendo. E nós estamos caminhando, você entende, de passos longos, nós estamos caminhando de cabeça erguida, e não vai ser um resultado como esse que vai quebrar aquilo que nós já temos aqui de muito forte, que é um grupo bastante coeso. Professor, boa noite. Israel Moreira, Jovem Pan News Campinas. O Luca, quando desceu agora no fim da partida, mencionou isso que o senhor acabou de comentar, que o empate no final da primeira etapa mexeu um pouco com os jogadores que não esperavam pela boa partida que fizesse. Do intervalo, o senhor chegou a pensar em ter algum tipo de alteração no seu esquema, sabendo que o Cruzeiro poderia vir para cima na volta do segundo tempo? Um banco que o Pesolano tem um banco muito rápido, acabou usando boa parte dos atacantes que ele tinha à disposição. O senhor chegou a pensar em mudar um pouco o esquema, baixar um pouco as linhas e tentar surpreender o Cruzeiro de uma outra forma? Olha, baixar linha contra um time que enfia 5, 6 jogadores na última linha não é o melhor. Com 2 centroavantes por dentro, com 2 alas altamente agressivos, toda vez que o time do Cruzeiro tem a bola no sistema defensivo, ele enfia 6 jogadores na última linha, 5 sempre. E em várias circunstâncias ele enfia 6. E tudo que nós fizemos no primeiro tempo, nós neutralizamos isso. E eu não ia abrir mão disso. Eu acho que não valia a pena, porque também nós acompanhamos o que é o Cruzeiro. E todo jogo que o time jogou com linha baixa contra o Cruzeiro, o poder de fogo do Cruzeiro foi muito grande. O Cruzeiro joga o tempo todo com um ala esquerda pisando na área, joga o tempo todo com 2 atacantes enfiados dentro dos 2 zagueiros, e nós optamos por isso. Daqui a pouco, se eu baixasse a linha, não tomava os gols, não perdia o jogo, mas eu não optaria por isso em hipótese alguma. Boa noite, o Hélio, Vinícius Abaca, TV Rádio Bandeirantes. A última vez que o Eliel ficou no banco de reservas foi contra o Bahia. Eu queria saber, basicamente, se você pretende resguardar o atleta até o final do Campeonato Brasileiro, talvez pensando em uma próxima temporada, ou se pretende utilizar ele daqui para frente. Eu tenho um artilheiro jogando, praticamente um dos artilheiros da competição, na função do Eliel. Eu tenho um jogador super interessante, que gosto muito, que é o Ribamar, que muda o jogo, muda a estrutura da minha equipe. E eu tenho o Eliel num processo de autofirmação. E o processo de firmação e de condução do Eliel, ele é simples. O Eliel está disputando agora, nesse momento, uma fase da competição dos juniores, né, do sub-20, que vai dar uma sustentação muito boa para ele na próxima temporada. Então, agora que ele está começando a jogar contra equipes de ponta do futebol paulista, e ele está fortalecendo nisso, você entende? O meu pensamento sobre o Eliel é o que nós estamos fazendo. Trabalhando com a gente sempre, e buscando, naturalmente, uma formação mais adequada para jogar no profissional. Eu olho com muito carinho ele trabalha o tempo todo com nós e vai sempre na véspera do jogo para fazer o sub-20, como ele vai ter que fazer uma grande partida decisiva do sub-20, que se é na segunda-feira, né? Ele vai estar lá à disposição para jogar essa partida, e eu tenho outros jogadores no setor que nesse momento também sobressaem. O Eliel, como sempre, daqui a pouco vão começar a encher o saco, né? Que não coloca Eliel, que não sei o quê, que isso, que aquilo, porque é futebol. Mas o Eliel é um processo legal. O Eliel tem uma grande virtude, ele cheira gol, mas o Eliel ainda, na minha visão, está precisando de uma formação maior, principalmente baseado no que está fazendo nele. Pegar um pouco mais de massa muscular. Ele precisa um pouco mais de massa muscular, principalmente para aguentar esse rojão, aguentar esse jogo de contato que tem. Mas é um jogador que fatalmente vai participar da foto da Ponte Preta no futuro bem próximo. Boa noite, Hélio. Fernando César, Rádio Central. Você agora tem o Sampaio Correia pela frente, perdeu o Elvis com ter 3 amarelos, Fecim e Amaral, dúvidas no departamento médico, como trabalhar esse time para jogar lá, que é muito difícil, e o sonho ainda continua vivo, matematicamente tem chance, ou agora é pensar mais no planejamento para temporada 23? A gente pode falar no sonho a partir do momento que terminar a rodada, né? Porque agora a gente não tem mais o que fazer, porque a nossa parte nós não fizemos, né? Então não vamos esperar a rodada para ver. Agora,
eu avisei para eles que, independente do resultado de hoje, nós teríamos 7 decisões. Porque nós temos um objetivo também. Você entende que a gente criou com um grupo, caso não acontecesse o acesso, a pontuação que nós queremos ter. Então, essa pontuação ainda nós estamos devendo. Nós precisamos ganhar pontos aí para a gente chegar numa pontuação que a gente sabe que pode ser merecedora por todos nós. Eu continuo com o meu pensamento. Ponte Preta grande. Pensamento grande. Pensamento de vitória, pensamento de chegar na frente, e nós vamos trabalhar para isso. Hélio, você falou que tem uma pontuação em mente aí, né? Qual seria essa, se puder falar? E como encarar as 6 rodadas finais da Série B? Olha, nós vamos encarar da forma que nós encaramos desde o dia que nós estávamos aqui a 2 pontos do rebaixamento. Com muita responsabilidade, com muita luta, com muita motivação. Não vão conseguir tirar, você entende, o valor desse grupo conquistado a duras penas, conquistado com muito trabalho. Então nós vamos fazer 6 decisões. Não vai ser simples para ninguém aqui. Não vai ser simples fora de casa. Nós vamos jogar. Nós temos uma alegria muito grande de jogar. Eu até acho legal mesmo. Até um comentarista que falou isso aí há uns 3 jogos a Ponte Preta jogar. Eu achei legal a Ponte Preta jogando hoje, independente do resultado. O resultado marca, o resultado chateia a gente. Mas acima de tudo, as ações, o comportamento, a dor no vestiário após esse resultado, tudo isso eu tenho que valorizar como comandante, e nós vamos à luta. Nós vamos à luta. A Ponte nunca mais vai ser pequena contra qualquer adversário enquanto eu estiver dirigindo a Ponte. Não vai ser pequena, nós não vamos baixar a linha, não pode vir com a história dos engenheiros de obra feita, porque depois que acontece, aí podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. A Ponte tem um modelo, e a Ponte sobressaiu em todos os jogos com esse modelo. E se eu continuar na Ponte, esse modelo vai perpetuar na Ponte. A Ponte vai jogar como time grande contra qualquer adversário, como foi hoje. Fechou, gente. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Ok. É isso aí, gente. Coletiva do Hélio dos Anjos, hoje mais rápida. Ponte 1, Cruzeiro 4. Seguimos nós aqui. Daqui a pouco, os nossos analistas aí, o Tigrão e o Gleger, analisando também as falas aí do Hélio dos Anjos, que acabou admitindo aí erros na alteração, falando do Nicolas, porque colocou, que o Nicolas arrebentou na coletiva e tal. O Fecim se machucou com 23 minutos, entrou o Nicolas, aí o Tigrão vai falar o que o Nicolas fez, o Gleger também, tá bom? Agora, 21h31, olha, tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo e tem o gabarito, conceito jogador por jogador, 21h31. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica. A Ponte não teve o zagueiro Matheus Silva, que pertence ao Cruzeiro. A Ponte entrou com Kaique França, Formiga, Guilherme Souza, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldo, Alisson e Elvis, Fecim e Luca, com 23 minutos do primeiro tempo. Fecim sai machucado. Entrou Nicolas. No intervalo saiu Amaral. Entrou Fraga. E depois, deixa eu ver aqui, tivemos a 24 segundo tempo, saiu Alisson, entrou Ribamar. E o próprio Nicolas, que tinha entrado, saiu a 24 segundo tempo a entrada do Bruno Alves. E tivemos a 43 no finalzinho, saiu Formiga. Entrou Bernardo, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Cruzeiro com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, são 3 zagueiros. Léo Paz é o ala direita, depois Giovani, William Oliveira, Felipe Machado e Bidu, ala esquerda, que ainda pertence ao Guarani. Depois entrou Kaique, Bruno Rodrigues, ex-Ponte, depois Wesley Gasolina, Luvanor, depois Lincoln e Edu, depois o Rafa Silva. Olha, quem apitou foi o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Rafael Abate Abel, Santa Catarina, que apitou. Atenção, cartão amarelo. Para o Cruzeiro, Léo Paz e Edu. Léo Paz e Edu. Para a Ponte, o Alisson, o Fábio Sanches, Arthur e o Elvis. Elvis também levou cartão amarelo, é o terceiro. Elvis não joga contra o Sampaio Correia. Próximo jogo da Ponte, tá bom?
Olha, atenção, tivemos aqui, vamos aos gols. Primeiro o Amaral, 17 minutos do primeiro tempo, 17 foi o Amaral marcando o gol da FEPAS, 1-0. Empata o Cruzeiro aos 46 com o Zé Ivaldo, 1-1. Segundo tempo, a 21, Edu, 2-1. A 31, Rafa Silva, 3-1. 43, de novo, Rafa Silva, 4-1. Atenção, público total no Majestoso, 5.831. 5.831 e a renda 88.605. A ficha técnica em nome de Brasitone, Ponte 1, Cruzeiro de virada 4. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. São Paulo precisa de oportunidades. Retomar 800 obras paradas. Aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580. Juntos, zerar o imposto estadual da cesta básica e da carne. Juntos, criar 70 hospitais-dia em todo o estado. Institutos estaduais com qualidade dos institutos federais. Juntos vamos mudar São Paulo. Juntos. Coligação Juntos por São Paulo. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Direito de resposta contra as mentiras de Bolsonaro. Na sua propaganda, Bolsonaro mente usando falsas delações já anuladas pela justiça e falas antigas para atacar Lula. Mas a verdade todo mundo já sabe. Lula é inocente. Venceu todos os processos contra ele. Foi reconhecido até pela ONU. Bolsonaro é quem deve explicações de como sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Bolsonaro não engana mais. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Estou à frente do maior programa de pavimentação do estado de São Paulo. São 1.000 quilômetros de asfalto novo. Este trabalho é para vocês, produtor rural, agricultor familiar e empresário que precisam de boas estradas para escoar seus produtos. E para você que trabalha nas cidades vizinhas. Vamos continuar fortalecendo o interior com a importância que ele merece. Conto com o seu voto. Sou Alexandre Leite, deputado federal 4425. União Brasil 44.
Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11. 11022. Deputada estadual Letícia Aguiar com Bolsonaro pelo Infância Protegida e Colégios Públicos Militares. Vote Letícia Aguiar 11022. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Aldri Cleise, estou no segundo mandato de vereadora em Santos, com 40 leis em educação, saúde e a criação do Centro de Endometriose pelo SUS na Baixada. Por mais conquistas, 11123. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Meus amigos, hoje mais gols do que defesas, hein? Foram 5 gols, ponte 1, Cruzeiro de virada 4. Olha, sem grandes defesas e tal. Vamos lá, achei uma aqui. Vamos lá, Greg. 16 do primeiro tempo, tava 0-0. O Amaralzinho, antes, 1 minuto antes de fazer o seu primeiro gol com a camisa da Ponte. Lá estava Amaral, entrada da área, uma triangulação envolvendo o Elvis, ali preparando e tal. Amaralzinho fuzila. Oi, Batistão. O árbitro parou, marcou falta cobrada. O Alisson para Amaral, pé direito, bateu e defendeu Rafael Cabral. Que defesa! Vem de novo o time da Ponte, dominou o Amaral, pé canhoto, bateu pro gol, para fora. Pela linha de fundo. Mas que defesa do Rafael Cabral! O Elvis cobrou rapidinho a falta, o Alisson do de calcanhar pro Amaral, que finaliza a defesa boa aí do Rafael Cabral. Na sequência vai daqui, vai dali, vai para escanteio, aí cobra o escanteio, bate e rebate, aí com o Amaral faz 1-0 pra Ponte. Vamos lá, seguindo aqui, a 29, deixa eu ver aqui, 29 do primeiro tempo, 1-0 Ponte, Kaique França, lá no gol de entrada. Olha o Bruno Rodrigues aí, ex-Ponte, hein? Ele cobra uma falta, a bola pinga, não toque ninguém, e o Kaique França tem que resolver em segundos a parada. E vem o Cruzeiro, Bruno Rodrigues cruzou na área, o desvio, espalma, Kaique França, que defesa, cruzamento, levantamento de Bruno Rodrigues da entrada da pequena área, chegou desviando de perto da direita, Edu, exigiu uma grande defesa, Kaique França. É, aquela que ele tem que resolver rapidinho, né, porque o Bruno Rodrigues, ele cruza, o tal negócio, a bola pingou, mas ninguém toca de fato, ele rapidamente tem que resolver depois, né. Vamos lá, de novo o Kaique França, é o lance 4, Giba, lance 4, 33 do primeiro tempo, ao tal de Zé Ivaldo, rapaz, ó, fala pra você, hein, o cara deu um chutaço de fora da área lá no gol de entrada. E vem, domina, partiu pela direita, Luvanor, uma bomba, espalma, Kaique França. Que defesa espetacular! Subiu, tocou na bola bonito e mandou pra fora pela linha de fundo. Em escanteio pro time do Cruzeiro bater. Escanteio, levantamento, a bola vai na linha de fundo. Depois o amigo Batista corrige, quem chutou foi o Zé Ivaldo, realmente esse chutaço aí. Vamos lá, Greg, as 3 opções, só isso é que eu disse. Hoje tem mais gol do que defesa. E a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Olha, Edu, eu vou ficar com essa última aí, aquele chute de fora da área, um chutaço, né, de longe, mas o grau de dificuldade muito alto. E eu sempre analiso pelo grau de dificuldade altíssimo. Então ele foi lá, trocou de mão, fez uma grande defesa do Kaique França. Para mim, essa é a defesa do jogo. E para você, Tigrão? Chute portentoso de longe de Zé Ivaldo no ângulo, grande defesa de Kaique França. Eu acompanho, subscrevo o relator sem ressalvas. Lance que Carlos Batista narrou exatamente assim. E vem, domina, partiu pela direita, Luvanor, uma bomba! Espalma, Kaique França! Que defesa espetacular!
subiu, tocou na bola bonita e mandou pra fora pela linha de fundo, em escanteio pro time do Cruzeiro bater. Sim, essa foi a defesa do jogo. Já a bola rola no Mineirão, hein? Jogaço, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Corinthians ganhou. Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, Coritiba 1, Ceará 0, Fluminense 4, Juventude 0, Fortaleza de virada 3, Flamengo 2 e Cuiabá e América Mineiro início 0-0. Tem ainda hoje Goiás e Botafogo, Inter e Red Bull Bragantino. E na Série B, começando daqui a pouco 21h45. Normalmente é 21h30, mas a TV empurrou mais 15 minutos. 21h45, Esporte Náutico, o clássico de Recife. Aqui, Ponte 1, Cruzeiro de virada 4, já. O gabarito, hein? O conceito jogador por jogador, 21h44. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Haddad foi um dos piores prefeitos de São Paulo. Prometeu 3 hospitais, mas só fez 1. Prometeu 25 UPAs, mas só fez 3. Com Haddad, a saúde chegou a ter 753 mil pessoas na fila. Na reeleição, perdeu até para os votos em branco e nulos. Prometer e não cumprir, dá nisso. O Bruno Covas me convidou para ser secretário e eu consertei a bagunça que o Haddad fez na saúde. Eu sou Edson Aparecido. Vote 155. Coligação São Paulo pra frente. Gabarito do jogo. É, aquele apito de sorveteiro, hein? Aquele apito de sorveteiro, campo de futebol. Quantas vezes, hein? É o anunciando aí o gabarito do jogo. Ponte 1, Cruzeiro 4. Oi, Zorzinho, qual é o conceito do jogo? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Pelo apito de sorveteiro foi bom o conceito dele, viu, Edu? Agora, do jogo, pra mim, o jogo regular, tá? Melhor o segundo tempo. Nem sei quando se existe sorveteiro hoje, se tem apito ou não, né? Na minha, faz muito tempo que eu não vejo um sorveteiro, mas tudo bem. E pra você, Tigrão, o conceito é melhor o primeiro ou o segundo tempo? Olha, o jogo foi muito bom, acho que a Ponte deu uma riada no segundo tempo, mas eu gostei, o conceito do jogo é bom, e pela disputa, e pelas alternativas, e pela trocação, melhor o primeiro tempo. Vamos lá, Jorzinho, analisando aí Kaique França, goleiro da Macaca, sempre jogando de vermelho.
Pela defesa que fez aí naquela do Bruno Rodrigues, chute cruzado, pingou, ninguém pegou, teve que resolver rápido, defendeu, pimba para escanteio. Por aquilo que defendeu o chute do Zé Ivaldo aí, que foi a defesa do jogo, a 33 do primeiro tempo, pimba para escanteio. E se ele teve culpa no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto gol, culpa em algum gol, nos 4, nenhum, Kaique França, Gleger. 3 grandes defesas importantes, providenciais, sem culpa em nenhum dos gols. Nenhum dos gols teve culpa o Kaique França. Conceito regular para ele, Edu. Vamos lá, o Tigrão Formiga jogou praticamente, saiu 43 segundo tempo. A coisa não foi fácil para ele, porque ele tinha o Bruno Rodrigues do lado dele e tinha o Bidu do lado dele, né? E você viu o arranque que deu o Bruno Rodrigues, uma arrancada sensacional naquele lance, 14 do primeiro tempo, em que teria sido pênalti. Aí você analisando, achou que não, Zorzinho também achou que não, estava 0-0, mas foi o Bruno Rodrigues, uma arrancada sensacional. E teve uma também, um cruzamento nas costas do Igor Formiga, que Bidu acabou chutando para fora. A 28 do primeiro tempo seria naquela oportunidade o empate da Ponte. Igor Formiga, como é que foi, Tigrão? Foi mal. Perdeu o duelo para o Bruno Rodrigues, confuso no apoio, conceito ruim. Vamos ao Guilherme Souza, zagueiro da Ponte, jogou hoje no lugar do Matheus Silva. Matheus Silva pertence ao Cruzeiro, então ele escalou o Guilherme Souza. Ô, Zorzinho, é o seguinte, no gol do Amaral, se você prestar atenção mesmo, como prestou, antes de finalizar, porque o Amaral disputou, prensou, a bola bate não sei quem, volta pro Amaral para ele chutar e fazer o gol. Mas esse bater não sei quem significa Guilherme Souza. Ele dá um carrinho lá e ajuda na prensada com que a bola sobrasse pro Amaral chutar. Se não fosse esse carrinho, essa prensada, não chegaria para o Amaral, não sobraria para ele, tá? Bom, ponto positivo pro Guilherme Souza. Em compensação, teve aí o gol do Zé Ivaldo de cabeça, final do primeiro tempo, muita gente bobeando, não sei se o Guilherme Souza também. Arthur na parada, Fábio Santos também na parada. Teve o segundo gol do Edu. No Edu, quando finaliza no segundo pau, quem está com ele é Guilherme Souza, se bem que começou um erro ridículo com o Nicolas, que quis proteger a bola, o Bidu tomou a bola deles, tem a sequência da jogada, mas enfim, no toque final, Guilherme Souza atacou o Edu, e tem também no terceiro gol, Guilherme Souza perdeu na corrida, foi facilmente absorvido, e o Rafa Silva, que nem um foguete, entrou na área e fez 3-1 até então. E aí, o Zorzinho, o Guilherme Souza, como foi? Edu, o jogo foi duro, né? Difícil. O Cruzeiro é muito efetivo no ataque, né? Esse lance aí, ele não consegue acompanhar, lance de velocidade, né? Mas assim, não dá pra botar na conta só do menino, não. Não vou. Eu acho que eu vou dar um conceito regular pra ele. Teve boas intervenções aí também, participou também de alguns lances onde a Ponte acabou tomando gol, mas pra mim não foi o único culpado. Conceito regular. Vamos lá, Tigrão. O Gleger falou do Guilherme Souza, você fala do Fábio Sanches, foi amarelado, mas não é o terceiro. Você quer ver? Ele estava no lance, no quarto gol, né? No quarto gol era o Fábio Sanches, que estava com o Rafa Silva, que marca aí de cabeça, se não me engano. Mas é o Fábio Sanches que estava na parada, né? Enfim, a Ponte tomou 4 gols, complicado para a zaga também. Como é que foi o Fábio Sanches? Hoje ele não jogou tudo aquilo que costuma jogar. Ele costuma jogar por ele e pelo seu outro companheiro de zaga. Uma atuação onde, quando o Cruzeiro, especialmente no segundo tempo, forçou, ele não conseguiu neutralizar, não conseguiu ter aquela eficiência de outras oportunidades. E no gol de empate do Cruzeiro, ele estava na bola, mas para mim o erro foi desse que vai ser avaliado agora, depois do Fábio Sanches. O Arthur está sem marcar ninguém no meio da área. Não está marcando o primeiro pau, não está marcando o segundo pau e não está fechando o seu setor, que é o setor esquerdo de defesa. Falha coletiva também do Fábio Sanches, mas mais evidente do Arthur. Quem está sendo avaliado é Fábio Sanches, conceito regular. Vamos ao Arthur, lateral esquerdo, o Gleger. O que aconteceu? Olha, logo no começo, em 45 segundos, o Arthur cruza para o Alisson de cabeça, mas foi fraca a cabeçada, não pegou como queria.
O Arthur teve um lance de cabeça a 36 do primeiro tempo. Elvis cobra a falta. Arthur pima de cabeça para fora. Começo do segundo tempo. Elvis cobra escanteio. Arthur de cabeça, goleiro defende, mas no rebote não aproveita. O Nicolas não aproveita. Estava de costa, essas e outras. E como disse o Tigrão, o maior envolvido no gol de empate, no primeiro gol do Cruzeiro, finalzinho do primeiro tempo, no cruzamento, na batida de uma falta lateral. O gol de cabeça do Zé Ivaldo, mais culpa do Arthur. Se você concorda, e o conceito do Arthur? Eu respeito demais a opinião do Tigrão, mas eu estava dando uma olhada aqui novamente, e eu fiquei com a impressão na hora do gol, e eu estava dando uma olhada, porque é o seguinte, posicionamento de bola parada, e foi um lance de bola parada. Quem vai na barreira, do lado direito ali, é o Formiga. O Formiga está na barreira, e aí o Arthur, ele está num posicionamento de primeiro pau. Tem um jogador que está ali com o jogador do Cruzeiro, marcando ali no primeiro pau, e o Arthur tá atrás dele ali fazendo uma marcação, uma espécie de cobertura, e a bola vai lá no segundo pau. Vai no segundo pau num homem alto. Então eu vou isentar o Arthur desse lance. Ah, mas foi lá do lado esquerdo. Eu concordo, mas no posicionamento, que deve ter sido treinado durante toda a semana, o Arthur não participa do lance. Ele está posicionado num setor diferente. A bola vai no setor onde, se a bola estivesse rolando, aí eu estava aqui cobrando o Arthur também. Mas como foi uma bola parada, e provavelmente deve ter sido determinado no vestiário aquele posicionamento pro Arthur, ele não deveria estar lá no segundo pau. Quem tinha que estar lá com o cara era o Fábio Sanches, que na minha opinião foi quem falhou. O conceito do Arthur é regular. Olha, tem gol na Série B, gol do Náutico, em Clássico de Recife, na Ilha do Retiro, Sport 0, Náutico 1. Gol do Internacional no Beira-Rio, mas o VAR anula. Anulado, continua Inter e Red Bull Bragantino 0-0, comecinho no Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras 0-0. Ô Tigrão, vamos falar do Amaral? Aqui, Ponte 1, Cruzeiro de virada 4, hein? O Amaral jogou só o primeiro tempo, saiu contundido, entrou o Fraga. Amaral fez o gol da Ponte, seu primeiro gol no profissional depois de 26 jogos. Então você fala 2-1 para você, ô Tigrão. Fala do Amaral e fala do Fraga também. Amaral no primeiro tempo com gol e o Fraga no segundo tempo sem gol. Amaral, uma grande partida, fez um belíssimo primeiro tempo, foi eleito por unanimidade o craque do jogo, conceito bom, dava boa dinâmica, bons passes, um jogador que clareia o jogo, que vira de um lado para o outro e ainda fez um golaço. Uma pena, o time sentiu muito a saída dele. O Fraga entrou, lutou muito e produziu pouco, até porque quando ele entrou a Ponte estava desajustada. E você sabe o que é que desajustou o time da Ponte? O segundo gol do Cruzeiro. Porque a verdade é a seguinte, até o momento em que estava 1-1, a grande verdade é que o jogo era pau a pau. Era lá e cá. Eu até tive uma intervenção e disse, jogo no pau, a Ponte pressionando para recuperar a vantagem e o Cruzeiro querendo virar. Ainda elogiei a atitude dos dois times. Quando sai o segundo gol do Cruzeiro, numa bobeada inacreditável para um jogador profissional, do Nicolas, aquilo ali é coisa de pelada, né? É coisa de jogo de colegial. Jogo assim de aula de educação física no ginásio estadual, que eu participei muitas. Aí você vai lá para brincar, tal, acerta, erra. Não é profissional, ele vai proteger com o corpo e deixa o Bidu dar a volta nele, ao invés da bola sair, ele sentindo que a bola ia sair, ele protege, mas não protege e não dá a jogada de ombro com a necessária força e convicção, e aí o Bidu toma e sai o lance, a bola acaba se oferecendo para o Bruno Rodrigues, não. Ela, na verdade, é cruzada, né? Ela é centrada e aí acaba saindo o gol. Então, sabe, uma situação muito ruim. E ali, quando a Ponte fazia ainda uma partida equilibrada, e do mesmo jeito que o Cruzeiro fez o segundo gol, poderia a Ponte ter feito também, quando toma o segundo nas circunstâncias em que tomou, o time arriou completamente. E o Amaral, claro, que estivesse em campo, talvez tivesse dado uma cadência diferente, e o Fraga, que entrou para marcar, para pegar, quando toma o segundo gol, virou uma confusão e ele se perdeu junto com o time. Ainda assim,
pela luta, conceito regular. Muito bem, vamos ao Leonaldo Gleger. Hoje, 69 jogos contra o Sampaio Correia, segunda-feira em São Luís. Leonaldo completa 70 jogos, parece que foi outro dia mesmo. Jogou o tempo todo, logo a 2 minutos de jogo, hein? De jogo lá no gol da Fepasa. O Elvis dá uma ajeitada pra ele, entrada da área, mas ele chuta pra fora. Essas e outras, defensiva e ofensivamente, como é que foi o Leonaldo? Eu sou suspeito de falar desse menino, porque eu gosto demais do futebol do Leonaldo. Acho que ele é um dos pilares de sustentação, não só do meio de campo, mas como do time da Ponte. Né? Hoje, ele, assim, Edu, o Leonaldo, ele, normalmente a gente nunca vai ouvir falar, uma vez ou outra, claro, que isso é absolutamente normal, ele tem um conceito ruim, porque ele é um jogador que sempre mantém uma regularidade. E eu gosto demais de jogador que mantém essa regularidade, porque eu acho que para o atleta profissional, para ele se dar bem na vida, ele precisa manter uma regularidade. Não adianta nada jogar muito e depois no próximo jogo fazer um jogo ruim. E o Leonaldo sempre mantém ali aquele nível. Como hoje também manteve conceito regular para ele. Público do Majestoso, 5.831, Ponte 1, Cruzeiro de virada 4. E agora, Tigrão, o Alisson disputou o Mineiro pelo Atlético de São João del Rei, na Ponte agora com 25 jogos, jogou até 24 no segundo tempo, me lembro de 2 roubadas dele, ele tenta fazer isso, é uma das suas características, mas hoje como é que foi o Alisson? Tá, só para não deixar uma desinformação no ar, no segundo gol do Cruzeiro, o Bidu rouba do Nicolas, toca para o Luvanor, e o Luvanor toca para o Felipe Machado, que faz o cruzamento no segundo pau, onde fecha o Edu e faz o gol. Só para não deixar errada aqui a sequência. O Alisson. Agora tem informação aí que os empresários estão em Campinas para conversar com a Ponte Preta, porque tem proposta, e porque o Paris Saint-Germain quer, e porque o Manchester City quer, e porque o Bayern Munique quer, e porque o Flamengo quer. Todo mundo quer o Alisson. E hoje ele não jogou nada. Inclusive, num lance ali de segundo tempo, a Ponte atacando para o gol de entrada, e o seu Alisson, com 4 companheiros para receber a bola, o time bem posicionado no ataque, ele se mete a dar um elástico. Virou Rivelino agora. Só porque todo mundo quer. Todo mundo porque o empresário está dizendo isso. Claro que eu estou dando uma exagerada aqui. Mas já falaram que foi oferecido para esse, para aquele, que o Atlético Mineiro consultou, que ofereceram para o Corinthians e não sei o quê. E agora eu vi uma notícia aqui no finalzinho do jogo que os empresários estão em Campinas para conversar com a Ponte. Veja bem, numa fase ainda aguda do campeonato, onde a Ponte matematicamente ainda não escapou. E aí o garoto, claro que isso mexe com a cabeça, não é nem culpa dele. Eu acho de uma infelicidade e de uma falta de ética inacreditável esse tipo de situação. O jogador tendo o contrato às 7 rodadas do final da competição, veio como um autêntico anônimo, um anônimo da bola lá do Atlético, a Ponte o projeta. Pô, será que não dá para esperar mais 2 semanas para falar de negociação? Precisa ficar essa zoeira toda para tirar o foco do garoto? E aí ele já se acha o Zico. Aliás, hoje ele se achou o Rivelino destro. Tentou dar um elástico lá, passou vergonha e deu um baita de um contra-ataque para a equipe do Cruzeiro. Para mim, conceito ruim para o seu Alisson hoje e a culpa não é dele. Vamos aqui ao Elvis. Elvis hoje jogou com a 10, sempre jogou com a 62, que foi a idade que a mãe dele faleceu, mas hoje jogou com a 10. Elvis com a 10. Vamos lá, Zorzinho. Cobrou todos os escanteios como sempre, deu o mesmo jeitinho, aquela murvuca da pequena área, com a mesma velocidade, mesma tonalidade, mesmo posicionamento. A 36, primeiro tempo, o Elvis, ele cobra uma falta na cabeça do Arthur, cabeceou para fora. A 39, o Elvis dá 2 limpadas e enfia pro Luca, até que o Luca dá uma meia-lua lá no gol de entrada e prensa com o goleiro. A 39, primeiro tempo, o Elvis cobra escanteio, o Guilherme Souza de cabeça raspou para fora. A 4 do segundo tempo, o Elvis cobra escanteio na cabeça do Arthur, cabeceou, o goleiro defende, no rebote ninguém pega. Teve aqui deixa eu mais uma do Elvis, aqui a 12 do segundo tempo, aquela enfiada de 3 dedos do Elvis pro Luca.
Só que o Luca fica praticamente sem ângulo e tenta por cobertura fazer o gol, mas colocar pra fora essas e outras. Elvis recebeu amarelo, é o terceiro, não pega o Sampaio Correia, Zorzinho. Participa de toda a jogada da Ponte, né? Toda jogada de ataque, ele tá ali sempre carimbando a bola. É o craque do time aí, jogador de articulação, jogador que arma o time da Ponte, que é o cérebro pensante desse time. Hoje, com algumas jogadas, né? Ele tentou também, jogando num setor ali de muita marcação, muito preso, né? O gramado encharcado, com algumas poças, atrapalhando demais a evolução das jogadas, a evolução propriamente da bola também. Então, assim, Edu, vou dar um conceito regular para ele. O cara que participa, né, de muita qualidade, se ficar solto, vai decidir o jogo. Conceito regular para o Elvis hoje. Vamos lá, o Tigrão, Fecim, e também entrou no seu lugar o Bruno Alves. O que aconteceu? A Ponte fez 1-0 com 17 minutos do primeiro tempo. 2 minutos depois, o Fecim é lançado lá no gol da Fepasa. Ele, no pé de ferro, ganha do cara, ele dá aquela ombrada assim, sabe? Aquele jogo de corpo. Coisa que é super legal, aquele, né, de ombro. Ele tira o zagueirão, fica de cara pro goleiro e chuta na rede pelo lado de fora. E foi ali que o Zorzinho observou. Olha lá, eu vi, ele sentiu. Ele sentiu. Aí o Fecim saiu com 23 do primeiro tempo. E entrou aí o Bruno Alves. Você fala do Fecim, se quiser, foi pouco tempo. E também fala do Bruno Alves, que veio do Remo. Não, mas vamos arrumar isso daí, né? No lugar do Fecim, quem entrou foi o Nicolas. Depois que vem o Bruno Alves, lá na frente. E o Bruno Alves não entrou no lugar do Fecim nem do Nicolas. Então, tô dando uma mão aqui pela parte. Você quer o Ribamar no lugar do... Isso, isso. Mas do então... Nicolas, não do Fecim. O Nicolas jogou quase o jogo todo. Porque o Fecim se machucou no começo. Aí entra o Nicolas. Vai sair lá depois de 27 do segundo tempo. Sai o Nicolas. E aí vem o Ribamar. O Bruno Alves entrou no lugar do Alisson. Mas você não está errado, não. Não, é Nicolas que entrou, perdão. É Nicolas que entrou no lugar do Mas você não está errado, porque o GC, aí da emissora que transmite, ela deu... Sai Nicolas e entra Bruno Alves, e sai o Alisson e entra Ribamar. Ela deu assim. Sabe quando levanta a plaquinha e põe o número dos dois? De quem está entrando e de quem está saindo? Mas tá errado. Você tem razão. É o Nicolas que entrou no lugar do Fecim. Não, mas o Nicolas foi antes. Eu estou dizendo quando o Nicolas saiu, foi. Eles dão Bruno Alves no lugar de Nicolas. Isso. Só que o cara que é operador de GC, ele só conhece futebol porque já comeu almôndega, conhece bola, porque ele já comeu almôndega, que é redonda, ovo empanado, entendeu? Ele também não tem essa obrigação, não é função dele. Ele viu o cara ali perto, viu um se movimentando para sair, ele não tem essa obrigação de falar, não, esse joga, esse é atacante, esse é meia, deixa eu ver onde ele vai jogar. Por isso que tem comentarista, né? Por isso que tem profissional de rádio e televisão, narrador, repórter, todo mundo tá vendo. Agora, não é culpa do cara do GC e em 99% das vezes eles acertam. Mas hoje, nessa segunda substituição ali do lado esquerdo da Ponte, eles erraram e também na saída do Alisson. Mas vamos lá, Fecim, quantos minutos, Edu, ele ficou em campo? O Fecim, então, ele saiu com 23 minutos do primeiro tempo, ele perdeu aquele gol, pode até ter um segundo gol. Você quer falar alguma coisa do Fecim, só para consertar aqui? Quero dizer para você que... Você fala primeiro do Fecim, depois eu dou outra dica aqui, vamos lá. Quero dizer para você que com 23 minutos em campo, o conceito dele é bom. Ele estava fazendo um grande jogo e a Ponte sentiu muito a saída dele. Conceito bom. O Nicolas, sem comentar mais nada, nem falar do segundo gol do Atlético, do Cruzeiro, perdão, onde a responsabilidade total foi pela inexperiência, pela falta de concentração dele, perdendo aquela bola para o Bidu. Conceito dele, e torço muito por ele, espero que ele ainda ajude a Ponte, que ele amadureça e que ele evolua, porque é um menino. Hoje, conceito péssimo. Entrou no lugar dele o Ribamar, apareceu muito pouco no jogo. Entrou já tarde, um chute no gol e mais nada, fica sem nota. Então, consertando aqui, senhores, o Fecim saiu com 23 minutos, depois entrou o Nicolas. O Nicolas, o Tigrão já falou do Fecim, aliás, do Nicolas, com 11 minutos do segundo tempo. Anotei aqui, Tigrão falou, Nicolas, pelo amor de Deus, não joga nada. Falou com 11. E a burrada dele foi 10 minutos depois, no segundo gol do Cruzeiro, em que o Nicolas ele quis proteger a bola,
perde pro Bidu. Bidu tem mais 2 toques, Tigrão já falou, e no segundo pau o Edu faz 2-1, tá? Exatamente. E aí, então vamos lá, vamos seguir aqui. Ô, Jorginho, vamos falar do Luca. Luca jogou o tempo todo. Atenção, Luca completou 98 jogos, hein? Faz 99 com o Sampaio Correia. Se der tudo certo, ele faz a 100ª contra o Vila Nova aqui no dia 8 de outubro. O Nicolas tá pendurado, hein? Tá pendurado, mas não foi amarelado. Ele teve aqui uma chance que ele tentou uma meia-lua, Jorginho. Já disse aqui no primeiro tempo, o gol da Fepasa, mas quando foi chutar, tinha o zagueiro, o goleiro prensando com ele. E uma infeta do Elvis pra ele no segundo tempo, gol de entrada, mas ele ficou praticamente sem ângulo, tentou por cobertura, essas e outras. Luca, o conceito dele. Tava muito preso, né, na marcação ali. Marcação muito eficiente. Essa dupla de zaga do Cruzeiro é muito boa, né? Esse Brock, o Léo Oliveira, bons jogadores. Muito preso. E poderia ter participado um pouco mais, mas até pela característica do gramado também, que acabou prejudicando o Luca. Vou dar um conceito regular para ele, viu, Edu? Eu emendo com você, Jorginho, para falar e finalizar com o Hélio dos Anjos, por aquilo que ele escalou hoje, colocando o Guilherme Souza no lugar do Matheus Silva, zagueiro, né? Já teve o problema aí o Guilherme Souza. Ele, na própria coletiva, admitiu o erro do Nicolas, entrando no lugar do Fecim. Fecim se machucou, colocou o Nicolas. Falou, mas durante a semana o Nicolas treinou muito bem, fisicamente estava muito bem e tal, mas teve que tirar o Nicolas a 24 do segundo tempo. Essas e outras, o conceito do professor Hélio dos Anjos. Olha, Edu, primeiro dizer que o Hélio que deu um padrão de jogo a esse time, né? Ele que encontrou essa forma de jogar aí com 3 volantes, dando oportunidade ao menino Amaral, inclusive, e hoje foi para mim o craque do jogo também, estava muito bem o Amaral, estava muito bem o Fecim, né, na partida, então de início, de começo, ele acerta na escalação. Agora, não dá, você vê que eu concordo com o Hélio quando ele diz, você optou pelo Nicolas, e o Nicolas foi muito mal no jogo, né? Muito, mas muito mal, tanto que foi substituído, entrou e depois saiu. Agora, o cara durante toda a semana arrebenta nos treinamentos, treina bem, mostra que tá bem fisicamente, né? E aí o treinador, poxa vida, esse cara vai resolver meu problema no jogo. Coloca no jogo e aí tem o aspecto emocional, né? Tem várias situações aí que impedem, às vezes, de que o atleta consiga manter o mesmo nível que é feito durante toda a semana. Por isso que costumo dizer o seguinte, né? Personalidade também tem que botar no script aí do bom atleta profissional. Porque se o cara não tiver personalidade, se não chamar a responsabilidade, às vezes fica estagnado, né? Não sai do lugar. E é o que aconteceu com o Nicolas hoje. Eu gosto das características, jogador de velocidade, jogador que parte para cima, mas não sei se assustou. Acho que a hora que ele viu a camisa do Cruzeiro ficou assustado e não conseguiu render absolutamente nada. E o Hélio assume, né, na coletiva. Acho que é isso mesmo. E também gosto quando ele diz na coletiva, viu, Edu? Nós vamos jogar como time grande, não tem que negócio de ficar atrás, não. Ficar se defender. A Ponte fez isso hoje. Tava perdendo o jogo, foi para cima. Tá perdendo 2-1, que perca de 3-1, de 4-1, mas eu vou para cima. Não se acovardou. E acho que isso tem que ser assim mesmo, não tem que ter medo, tem que jogar. Você vê o jogo contra o Londrina, acho que estava eu e o Tigrão na transmissão, não me recordo agora, mas nós dizíamos, a Ponte tá parecendo que tá jogando no Majestoso, jogando contra o 5º colocado da competição, partindo para cima, jogando, fazendo gol, ganhando o jogo. Então eu gosto desse estilo de jogo do Hélio. Hoje, realmente, as peças que ele colocou e tem sempre acertado, mas hoje, infelizmente, ele acabou errando. Assume a responsabilidade, acho que isso é importante. Eu vou dar um conceito regular para ele, viu, Edu? Perdeu 4-1, ok, um placar elástico, né, uma goleada, mas a Ponte em momento algum se acovardou. Encarou de igual para igual e prevaleceu a qualidade, né, prevaleceu o time que tem um bom elenco e que faz uma competição impecável. Beleza, Edu? Beleza. Um abraço para você, boa noite, Glegra, até a próxima. Valeu, Edu, sexta-feira estamos juntos aí, até a próxima. E amanhã estaremos aí no programa Os Donos da Bola, às 12 horas, na tela da Band. Edu, um abraço. Grande Cruzeirzinho, é isso aí, até sexta, se Deus quiser. Vamos lá, Tigrão, na coletiva o Hélio também explicou a situação do menino Eliel, menino da base, o Sub-20, que fez o gol contra o Náutico e que entrou no finalzinho contra o Bahia aqui. O Eliel está guardado aí para as quartas de final do Sub-20, a Ponte pega o São Paulo, primeiro jogo é dia 5 de outubro, quarta-feira, 18 horas, em Cotia, onde o São Paulo manda os seus jogos no Sub-20.
O jogo da volta é dia 13 de outubro, uma quinta-feira, 3 da tarde, em Itapira. A Ponte manda os seus jogos no Sub-20 em Itapira, Ponte, São Paulo. Eliel, 21 gols. Mas tem um menino da Portuguesa, tal de Lucas Paraíso, também marcou 21 gols. São os artilheiros do Sub-20. Ô, seu Tigrão, e o conceito do professor Hélio dos Anjos? A gente não pode confundir, né, a questão da campanha, do trabalho dele, do valor dele, de ter resgatado alguns jogadores, de ter lançado garotos. Muito boa a participação do Hélio, né? Agora, se você me perguntar, dê o conceito do Hélio pelo trabalho como um todo. O conceito é bom, não há dúvida, pelo trabalho como um todo. Aqui no quadro, onde a gente avalia, né, o gabarito do jogo, e o treinador também está nesse gabarito, está em análise de nossa parte, estamos aqui para isso, o jogo de hoje. No jogo de hoje eu também não posso dizer, porque ele trocou o Nicolas, né, tirou o Fecim, que saiu contundido, não foi nenhuma opção do treinador, e ele optou pelo Nicolas e poderia ter colocado um outro, o Ribamar, por exemplo. Eu não vou com isso daqui arrebentar o treinador de forma nenhuma. Ele tem muito valor, eu acho que a Ponte fez um jogo equilibrado, e volto a dizer, o placar não mostra aquilo que foi o jogo. Quem vê amanhã só o placar, nossa, atropelou tal. Não, quando estava 1-1 e o Cruzeiro só foi empatar o jogo a 46 do primeiro tempo, tomou a 17, empatou a 46, depois até 21, quando o Cruzeiro fez 2-1, que a Ponte doou o gol através do Nicolas, doou o segundo gol para uma equipe do porte do Cruzeiro, muito grande para a Série B, por isso que já subiu com larga folga e já é a campeã da divisão. Até 21 o jogo era aberto. O Cruzeiro procurando o segundo gol e a Ponte também procurando o segundo gol. Então foi um duelo legal e hoje o conceito do Hélio é regular. Agora, se você me perguntar pela campanha e tal, conceito bom para ótimo. Dentro das possibilidades e daquilo que ele conseguiu extrair do elenco, do mérito de ter pensado jogadores importantes na base. É isso, né? Então não dá para ficar também colocando na conta dele, ou só na conta do Nicolas, etc, etc. Agora volto, e eu não quis, obviamente, por uma questão de respeito, interromper o Gleger, mas volto aqui ao primeiro gol que a Ponte tomou. Tava ventando muito hoje no Majestoso, Edu? Olha, Tigrão, vento eu não sei. Chuva sim, mas vento... Bom, mas aqui estava ventando bastante? Não. Aqui estava. Eu cheguei aqui com muito vento. Como nós estamos na mesma cidade... Estava no estacionamento. Isso. Como nós estamos na mesma cidade, lá também estava ventando. Então, no primeiro gol, o Arthur estava marcando, sim. Marcando o vento. Entendi. Ok. Você entendeu? Mas conceito regular para o professor Hélio e que a Ponte conquiste aí mais 3 pontos em 6 jogos, né, que ela tem. Mais 3 pontos aí, pode parar com esse negócio. A gente vem falando isso há muito tempo para não vender, para não ficar iludindo, para não vender falsas ilusões. Então, para com esse negócio de acesso. O Vasco deve ganhar o jogo do Londrina, a distância vai para 8 pontos, aí faltam 6 jogos só. Eu acho que a Ponte fez uma campanha de recuperação belíssima, né? O ano passado escapou matematicamente somente na penúltima rodada, e você se lembra, foi naquela vitória de 1-0 contra o Confiança, gol do Moisés, no dia 20 de novembro de 2021. Pô, esse ano praticamente já está livre a Ponte, se não matematicamente. Pode ser que tenha ficado matematicamente fora do rebaixamento no final do campeonato, né? Se, por exemplo, o 17º fizer 43 ou menos. Então pode ser que já tenha escapado, mas nós temos que esperar um pouquinho, né? Não dá para dizer que a Ponte escapou com 7 rodadas de antecipação. Mas faz um campeonato, em termos de permanência, muito mais tranquilo do que o campeonato do ano passado. E aí, obviamente, que há o mérito do treinador, das contratações pontuais que foram feitas. Então, que ninguém ache que está tudo perdido, que deu tudo errado, que ninguém vale nada, que ninguém presta, porque perdeu de 4-1 para o Cruzeiro, porque o placar foi realmente enganoso, Edu. E a Ponte, aí sim, vai ter problema. Aí é um jogo que
há um confronto direto, né, contra o Sampaio Corrêa, a Ponte vai ter muito problema porque vai arrebentada, né? Pode não ter o Amaral, saiu contundido, sentindo, certamente não vai ter o Fecim, não vai ter o Elvis, que tomou o 3º cartão amarelo. Aí o professor Hélio vai ter problemas para montar esse time para a próxima semana, né? Lá no Maranhão, longe, lá em São Luís, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Mas hoje, o placar não é o espelho real do jogo, mas é o que está na súmula, e a Ponte teve grandes momentos, especialmente no primeiro tempo. É isso que eu acho, por isso que o conceito do treinador é regular. Muito bem, Tigrão, para você um abraço, bom descanso. Amanhã você na fita aqui na hora do almoço, à tarde também como sempre. Sexta você tá na fita? Sexta, não. Não, sexta no jogo, não. Você sai Guarani, não. Você não tá, Sexta, mas vai estar no programa. Sexta eu passo a batuta para CH. Você não tá no jogo, mas vai estar no programa antes. Se Deus quiser, se Deus quiser. E na segunda você volta aí ou no Sampaio Corrêa e Ponte ou no Guarani e Londrina. É mesmo horário, 20 horas, hein? Acho que é na terça, né? É segunda, né? É segunda, é verdade, segunda. Você tem razão. Porque é verdade, no dia 3. É porque tem eleição domingo, depois eu vi na tabela, Tigrão, na segunda, né? Todo mundo falou de eleição, a gente falando aqui de Sampaio, Correia e Ponte, Guarani e Londrina. Eu espero que segunda não tenha mais esse negócio aí, porque na próxima eleição... Amanhã é o último dia. Na próxima eleição, para eu me livrar desse negócio, desse falatório todo, de campanha, horário obrigatório, já começa por aí, né? Não devia ser obrigatório. Horário obrigatório. Para eu me livrar disso daí, eu vou me internar na Tapera da Juma. Não. Lá no Pantanal Mato Grossense, onde não tem internet, não tem sinal de rádio, não tem sinal de celular e não tem absoluta nenhuma. E ainda tem onça brava. Só para não ter que ouvir, porque o meu ouvido não é pinico. Boa noite a você, um abraço e aos amigos da Bandeirantes. Muito obrigado, grande Tigrão, hein? Por falar nisso, vamos dar uma faturada? Tem faturamento político, né? Olha, daqui a pouco vamos colocar em rede nacional o final do primeiro tempo do jogo do Palmeiras. Deixa eu ver que tá 0x0, hein, Giba? 0x0, Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras 0x0. Estamos com 35 do primeiro tempo do Mineirão. Eu vou fazer um rápido em dia com a bola, volto já, agora 22h20. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Coligação PLPP e Republicanos. É 22. Uma onda verde-amarela está inundando nossos corações. A partir de agora, vista o verde ou amarelo. Pegue a nossa bandeira e vamos para as ruas, todos juntos. Porque quando você olhar nossas cores e a bandeira brasileira, é o presidente Bolsonaro que você vai enxergar. O próximo domingo é o dia de votar pelo Brasil. E o Brasil é Jair Messias Bolsonaro.
Supermercado Taquaral. 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento, preço baixo e ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Linguiça toscana Seara, R$19,95 o quilo. Cerveja Tiger, 350 ml, R$1,99. Suco Pomares Laranja, 1 litro e 700, R$14,99. Ofertas válidas até dia 30 de setembro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Vote 10, vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Estou aqui para pedir o seu voto. Vote 10 para terminar o que está parado. Vote 10 para trazer mais segurança, mais educação para os nossos filhos. Vote 10 para trazer emprego, renda, para botar comida na mesa. São Paulo pode mais. E é isso que a gente quer. Alô, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Vote 10, vote 10, 10. O Tarcísio é 10. Coligação São Paulo pode mais. Tá procurando aquele equipamento que cabe no seu bolso? Aproveite o Mega Feirão da Anhanguera Ferramentas. Até o dia 1º de outubro, confira os melhores preços para completar sua maleta de ferramentas. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. O Mega Feirão também está na internet. Acesse anhangueraferramentas.com.br e aproveite. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Conheça o nosso time de candidatos. Vote nos deputados federais do Progressistas. Vote 11. Em 30 anos de TV, eu vi de perto sua espera por atendimento médico, emprego e quero lutar por você. Solange Moraes, deputada federal 1101. Sua voz é a minha voz e essa nunca ninguém vai poder calar. Daiane Mello, defensora da justiça e dos direitos fundamentais, conservadora contra o aborto e erotização infantil. Quero uma nação forte e sólida, onde o nosso povo tenha seus direitos garantidos. Vote 1147. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Focalizando o brasileiro da Série B, 32ª rodada. Nesta quarta-feira, 2 jogos abrindo a rodada, né? Você curtiu aqui, Ponte 1, Cruzeiro de Virada 4, Amaral 1-0 Ponte, Zé Ivaldo, final do primeiro tempo, empata 1-1. Aí no segundo tempo, o Edu 2-1, Rafa Silva 3-1, de novo Rafa Silva 4-1. Lá em Recife, estamos no primeiro tempo, começou 21h45. O Náutico fez 1-0 com o Giovânio, mas o Fabinho já empatou para o Sport. Clássico pernambucano, Ilha do Retiro. Primeiro tempo, Sport 1, Náutico também 1. Amanhã tem 19 horas, Tombense, Novo Horizontino. 21h30, São Januário, Vasco e Londrina. Na sexta-feira, 7 da noite, Rei Pelé, CSA e Guarani. Quem transmite aqui é Leandro Borges, que vai narrar. Memorário, 19 horas na sexta, Operário e Vila Nova. Também 7 da noite na sexta, Sampaio Correia e Grêmio. Ficando para as 21h30 da sexta-feira, Chapecoense e Bahia lá na Arena Condá. Aí no sábado, 11 horas, tem Brusque e Criciúma, 18h30, Ituano e o CRB. A classificação da Série B, nesse momento, com a vitória, o Cruzeiro vai a 71, subiu com 7 de antecedência e se vencer o próximo jogo, fica com o título, hein? Uma campanha sensacional. Cruzeiro 71, em segundo Grêmio 53, em terceiro Bahia 52, em quarto Vasco 48, em quinto Londrina 45, em sexto Ituano 44, em sétimo Sport nesse momento empatando a 1 tem 44, a Ponte oitava colocada 43, em nono Criciúma 43, em décimo Sampaio Correia 42, 11º CRB com 40, 12º Tombense 40, 13º Vila Nova 37, em 14º Novo Horizontino 36, em 15º Chapecoense 35, em 16º Guarani com 35, Guarani é o primeiro fora da zona, depois o CSA é o primeiro na zona, 17º com 36. O Guarani com uma vitória a mais, já que tem empate em pontos, Guarani e CSA, por isso que o Guarani é o 16º, o CSA é o 17º. 18º Brusque 31, 19º Operário 31 e o Náutico vai empatando 1-1 com o Sport, Náutico 20º, último colocado com 28. Então uma partida, olha a partida de sexta-feira, 19 horas, Boris transmitindo CSA na zona do rebaixamento com 35, Guarani 16º fora da zona também com 35, mas repito, o Guarani uma vitória a mais.
por isso a situação é essa. Se o Guarani, pelo menos empatar, se mantém fora do Z4, né? Bom, sobem 4, o Cruzeiro já subiu, Grêmio, Bahia e Vasco subiriam também. Se terminasse hoje, CSA, Brusque, Operário e Náutico seriam rebaixados. Vamos ao Campeonato Brasileiro, 28ª rodada, começou domingo. São Paulo antecipou o seu jogo porque faz a final da Sul-Americana sábado na Argentina, né? Então tivemos domingo, São Paulo 4, Avaí 0, gol do Diego Costa, do Luciano, do Patrick e do Éder. Ontem na Vila, Santos 2, Atlético Paranaense 0, gols de Luan e Nico Hernandes contra. No finalzinho, o Santos, sem técnico, ganha do Atlético Paranaense, do Filipão. Tá vendo como são as coisas? Os jogos de hoje, encerrados. Fortaleza 3, Flamengo 2. Pedro Rocha 1-0 Fortaleza. O Gabigol empatou. Gabigol virou 2-1 Flamengo. Pedro Rocha empatou por Fortaleza. E o Caio Alexandre virou 3-2 Fortaleza. Neoquímica, Corinthians e Atlético Goianiense. Roger Guedes 1-0 Timão. O Wellington Rato empatou a equipe de Goiás. E depois Yuri Alberto no segundo tempo. Corinthians 2-1 no Atlético de Goiás. No Couto Pereira, Coritiba 1, Ceará 0, gol do Fabrício. E um gol do Ceará foi anulado pelo VAR. No Maracanã, Fluminense 4, Juventude 0. Gols de Cano, Samuel, o colombiano Arias e Michel Araújo. 4-0 Fluminense. O Juventude já foi, né, gente? Não tem mais jeito. Arena Pantanal, estamos... Deixa eu ver aqui. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo. Cuiabá 1, América Mineiro 0, gol do Sid Clay. Olha, Mineirão 0-0, Atlético Mineiro e Palmeiras. Estamos com 44 do primeiro tempo. Já Ulisses Costa, 20, olha... Goiás e Botafogo 0-0, também nos acréscimos do primeiro tempo. E finalzinho do primeiro tempo, o Internacional e Rede Bragantino também 0-0 no Beira-Rio. Bom, é isso aí, os jogos de hoje aqui na Band. Você ficou em dia com a bola. Amigos da Bandeirantes, final do nosso Jogo Aberto. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no AM, no FM, no YouTube. Muito obrigado. Rádio Bandeirantes Campinas. E nós vamos agora, hein? Obrigado, viu, a nossa técnica aqui, com Gilberto Sufi, com Gil Kleber e também com o Rodrigo Dreyer. Na sequência, Ulisses Costa. O final do primeiro tempo, hein? Por enquanto, Atlético Mineiro 0, Palmeiras também 0. E atenção, hein? Da bola, Ulisses Costa. Eu volto na sexta-feira. Sexta-feira tem CSA e Guarani às 19 horas. Então na sexta eu volto. Vai, Ulisses! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.